Sejam muito bem-vindos ao Farol Podcast. Meu nome é Caio. Meu nome é Gabriel. Eu sou o Marcelo. Nós somos três amigos que se reúnem semanalmente para discutir temas relevantes, fazendo perguntas. Cada semana a gente traz uma pergunta, que é o nosso tema principal, e a gente discute ela aqui em conjunto para ver se a gente consegue achar um meio termo interessante dentro desses temas que são tão importantes e para trazer alguma reflexão que seja genuína e seja importante para você que está nos assistindo. A gente está agora aqui no sofá, porque para quem nos conheceu agora e não sabia, a gente gravava antes numa mesinha. Mas está muito quente. Fica bem ali onde eu estou apontando, mas hoje está um calor miserável, da miséria. Por isso a gente veio no sofazinho, porque no sofá a gente tem acesso a esse ventilador de teto maravilhoso para acabar com o nosso suor, que a gente não estava aguentando. A gente não estava se aguentando. Ainda está quente, mas está aceitável. Está aceitável. É isso. Sim. Não tá bom, tá aceitável. Exato. Nunca Sim. fica bom nesse calor. Nós resolvemos nos castigar nesse calor senegalês só para poder trazer para você o tema de hoje, que O que são metas. são metas. E a gente veio trazer esse tema aqui porque esse é o nosso primeiríssimo episódio de 2026, nesse novo ano, e costuma-se falar muito sobre metas, promessas, objetivos e tudo mais que as pessoas prometem para si mesmas e para os outros, como o início desse ciclo novo de 12 meses que a gente começou agora. Então, a gente se reuniu justamente para poder dar prosseguimento na conversa que a gente teve no último episódio nosso do ano passado, onde a gente falou sobre ciclos e encerramentos, fechamentos de histórias. Agora a gente está falando de aberturas, daquilo que é novo, de novas histórias, novas pessoas, novas ideias, novas crenças. E nesse novo ciclo, a gente vai usar o tema de metas, mas podemos falar também metas como objetivos, promessas, sonhos, ideias, tudo aquilo que a gente gosta de falar que vai fazer no ano novo, né? E, Exato. enfim. E que normalmente dura uma semana. Normalmente duas. dura uma semana ou duas. Então a gente vai falar sobre isso que a gente acha que é muito interessante. A gente criou as nossas próprias metas para esse ano agora também. Mas antes de entrar nelas, se alguém quiser mencionar suas próprias metas aí de alguma forma, a gente pode falar um pouquinho de maneira geral. Por que será que as pessoas fazem metas de ano novo, né? Um pouquinho disso a gente respondeu no nosso episódio de final de ano, que se você estiver assistindo agora, você pode conferir nos nossos canais aqui, YouTube, Spotify. As pessoas gostam de ter essa ideia de fechamento de um ciclo, início de um novo. Ajuda a gente a contar as nossas próprias histórias, ajuda a gente a entender os nossos próprios ciclos. Tem a ver com a ideia de todo um cálculo que é feito não apenas em relação ao movimento de translação da Terra, mas também a gente tem que ter uma maneira de conseguir transformar a nossa história em capítulos. E a gente tem os fragmentos que são os dias, a gente tem os grandes capítulos que são os anos. Nessa história toda que compõe o conceito da nossa vida, né? Então agora que a gente está entrando nesse novo capítulo, e tem uma página ali que foi virada e uma nova que foi aberta, nessa página em branco, a gente tem que definir o que a gente vai fazer. E o que será feito, o que será entendido como importante e como relevante, porque todo tipo de ciclo, toda entrada em um novo reino, em uma nova jornada, em uma nova aventura, toda nova estrada, você tem que ter determinado o seu objetivo. Então é uma maneira muito interessante também essa virada de ano para a gente determinar quais são os nossos objetivos desse período de 12 meses, que podem envolver, às vezes a gente faz metas para a primeira semana apenas, ou às vezes para o primeiro mês, para o primeiro semestre, Até o trimestre, até o carnaval. A gente pode falar de metas até mesmo, ou tem pessoas que fazem no ano inteiro. Então, assim, as metas podem ser objetivos pequenos, como tarefas que a gente tem para fazer. Pode ser uma reatualização das nossas tarefas diárias, pode ser a inclusão de novas tarefas, pode ser a inclusão de um novo sonho, pode ser a inclusão de objetivos que a gente vai alcançar no mês, ou indeterminadamente no ano, ou até mesmo objetivos que vão durar anos, mas que estão sendo marcados agora ou que estão sendo progredidos agora. Tem gente que está completando partes de objetivos que duram muitos anos, como, por exemplo, uma graduação, que ela dura, sei lá, de média 3 a 5 anos, dependendo do curso que você escolheu. Então você pode estar no seu primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto ano e você está meio que vendo esse objetivo em larga escala sendo progredido. Eu gosto de pensar que existe essa diferenciação entre os seus objetivos e os seus sonhos. Um objetivo, existem classes de objetivos, né? Mas existe aquilo que você precisa fazer no seu dia. Sim. E existe que é, sei lá, uma tarefa, por exemplo.
mas é um objetivo prático que você tem no seu dia. E objetivos que se estendem por muito tempo e são um pouco mais etéreos, a gente costuma chamar de sonhos, né? Sim. São coisas que vão durar por bastante tempo, né? Então tem o sonho de fazer alguma coisa, tem o sonho de ser tal coisa, de ter tal questão, enfim. E eu gosto de entender, ter essa diferenciação, e gosto de pensar que justamente nessa página em branco que a gente vai montar para a gente nesse ano, a gente tem que deixar as coisas o mais claro possível para a gente. Porque se tem uma coisa que eu vejo que é comum, e eu vejo isso porque eu já fiz muito isso, eu sou uma pessoa que tem dificuldade comum em organizar a rotina. E eu venho nos últimos anos tentando alinhar isso com mais calma, venho sendo bem sucedido em relação a anos anteriores, mas eu sei que existe essa dificuldade, e também muito porque às vezes os objetivos que a gente tem, as metas que a gente coloca para nós mesmos, ou elas são. Existem duas classes de problemas aqui. O primeiro elas são muito como é que é o nome da palavra? Muito foscas. Elas são foscas e elas vagas. são vagas. Sim, vagas, foscas. Vaga faz mais sentido. É como se você estivesse olhando atrás de uma janela que está embaçada. Sim. Então esse é um objetivo essas são as metas que o pessoal coloca. Então assim, eu quero ir para a academia. Tá, ok. O que você quer fazer na academia? Eu quero treinar. Tá, ok. Mas assim, por quanto tempo? Não, eu quero treinar, eu quero ter meu corpo ideal. Você acha que você vai ter seu corpo ideal em 12 meses? Então, Dependendo assim, do que for. Dependendo de como você for. Mas o que mais você precisa ajeitar para você conseguir ir para academia? Que horas no seu dia você vai? Que horas no seu dia você vai? Quanto tempo você vai ficar por lá? Você já tem essa noção para você conciliar Onde com o que que vai mais ser? você faz? Quantos dias você faz na semana? Você já viu o que você precisaria ver, consultar para você iniciar na academia? Ou você está deixando tudo ao acaso? Quanto você vai querer gastar? Exato, porque uma coisa que as pessoas fazem com metas e objetivos é deixar tão vago que seja algo que você facilmente pode dispensar sem o mínimo de problema ao longo do ano. Às vezes as pessoas fazem isso de propósito para não ter que lidar com o fato de ser um compromisso tão estável ao ponto de ela não poder jogar fora. Então é fácil você ter essa válvula de escape, você jogar esse objetivo fora, porque meio que você faz isso para mostrar para os outros que você quer e não tanto para fazer. Né? É aquele velho problema. Não, esse ano eu falei que eu ia na academia. Você foi? Fui. Achei bonito. Fui uma vez. Fui uma vez. E aí você não coloca um objetivo dentro da academia do que você quer fazer, do que você quer atingir, ou as pessoas colocam um objetivo tão alto que fica insustentável de ser mantido por um longo tempo. Então, assim, ao invés de você colocar assim, eu quero ter o meu corpo ideal na academia, eu quero ter alguma progressão saudável da minha fisionomia ao longo de poucos meses. E depois eu vejo se está fazendo sentido. Mas você já determinou que em alguns meses você vai. E talvez a outra maneira que as pessoas colocam, que elas realmente passam a perna em si mesmas na questão de metas, é colocar tantas metas e objetivos que a pessoa não consegue se mexer. Porque quando a gente está falando de objetivos, até quando a gente vai entender o que a gente vai fazer no nosso dia, você precisa escolher alguma coisa para fazer. Você precisa sustentar uma ideia, uma visão em um determinado curso de ação e renegar todos os outros. Para você fazer isso, você tem que ter um número manejável de objetivos no dia. Não é porque você está pensando num período de 12 meses que você pode simplesmente avacalhar e colocar tantos objetivos que você não consiga nem pensar. Se você tem 15 caminhos abertos para você, é a mesma coisa que ter infinitos caminhos. Você não vai saber lidar com aquilo. Você precisa ter, 3, 4. Que você vai manejando ao longo de um determinado período de tempo. Você quer colocar vários objetivos? Beleza. Mas no seu dia a dia você vai ter que cuidar de pelo menos uma ou duas, ou no máximo 3 coisas para você ir fazendo. Você não pode avançar 15 objetivos no seu dia. Mas a gente vai vendo ao longo dos meses. Você não vai ver. Não. Então, assim, essa é a minha noção de metas e de objetivos. Elas têm que ser clarificadas, elas têm que ser alcançáveis e não podem ser absurdas. Então, assim, vamos na academia, vamos fazer o seguinte, uma semana indo na academia só, ao invés de você pensar o ano inteiro, faz uma semana, porque é mais fácil de atingir, e quando você atingir uma semana, fica mais fácil de você pensar na próxima. Aí você rearranja esse objetivo. Porque assim, minha meta, eu vou pra academia treinar, vou ficar sarado, o carnaval tá chegando e é isso, o cara vai uma vez, não treina direito, que nem
pesquisou direito, meio que foi por pressão social, porque geralmente as pessoas faziam isso em janeiro, aí ela vai lá treinando de qualquer jeito, acha que teria que ver o corpo sarado no espelho depois de uma semana de treino, já fica insatisfeito e nunca mais vai, gastou dinheiro com o primeiro mês, só foi a primeira semana, nunca mais vai, só o ano que vem que vai pensar nisso de novo na próxima mudança de ciclo. Eu falei demais, mas vocês podem... Não. Eu acho que você falou muito bem, inclusive você falou muitas coisas que eu penso também sobre questões de metas de fim de ano, porque justamente quando a gente... Por que a maioria das pessoas não passa da segunda semana, normalmente, na sua meta de fim de ano? Porque ela tá tentando fazer coisas demais, né? Porque ela tem metas que são irrealistas. Ah, não, eu vou pra academia, eu vou treinar 3 horas por dia. Não vai. Não vai. Meu amigo, se você treinar meia hora, já vai ser um ato heróico. E, inclusive, se você só aguenta meia hora, faz meia hora, cara. Exato. Começa com a proporção que você consegue realizar. Escalona porque você consegue alcançar. Exato. E não só isso. Beleza, olha, eu quero, sei lá, eu quero ler um livro por mês, quero ir na academia e eu quero, sei lá, aprender a tocar violão. Beleza. Quanto tempo eu consigo dedicar a cada uma dessas coisas? Acho que eu consigo ler ali por 1 horinha, né? Ah, não, acho que 30 minutos? 30 minutos. Beleza, lê ali 30 minutos. Depois você vai na academia, né? Organiza isso numa agenda. Pega um pedaço de papel, anota que horas você acorda, que horas você vai dormir e vai criando blocos de tempo no seu dia que você consegue organizar. E você vai ver, inclusive, o quanto isso torna fácil para você se autodisciplinar depois. Porque quando você sabe a próxima coisa que você tem que fazer, você não tem aquele momento de decisão que é justamente ver aquele diabinho no seu ouvido e fala: vai jogar videogame aí, amigo. Pô, mano. Assiste uma Netflix. Assiste uma Netflix, vai comer chocolate. Então, tem isso. E a sua rotina, ela é a manifestação do seu sonho no presente. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, digamos que você queira ser um grande escritor. Sim, eu estou usando um exemplo que não vem de lugar nenhum, assim. Não tem nada a ver comigo, imagina. Não, imagina. Não é nem um pouco autorreferente. Não, nem um pouco, imagina. E você se pergunta, tá, o que é um grande escritor? Bom, é uma pessoa que ela escreveu livros, obviamente, e ela é lida por muitas pessoas. Tá, então, o primeiro passo é escrever livros. Como é que você faz para escrever um livro? Bom, você tem que sentar a bunda na cadeira e escrever. Tá, quanto tempo você acha que você consegue escrever? Ah, uma meia hora ali, 1 horinha. Ah, 1 horinha, quantas palavras é isso? Acho que umas 60, 600. Bacana. Tira 1 hora do seu dia e escreve 600 palavras todo dia. Você vai ver que isso vai virar um hábito que é perfeitamente manejável, é perfeitamente sustentável, porque você não está fazendo um grande sacrifício ainda. Você pode escalar isso depois, você tem que ter uma plataforma de onde se elevar. E quanto mais você faz isso, e quanto mais você ajusta os hábitos que você deseja dentro de um período de tempo de mais ou menos 12 horas ali, você vai ver que você vai lentamente se tornando o tipo de pessoa que vive o seu sonho. Uma coisa também importante a ser comentada é algo que o Caio falou um pouquinho, que é não ter vergonha de começar baixo e ir se recompensando por isso. Porque poucas pessoas conseguem funcionar como uma máquina, que é literalmente fazer tudo repetidas vezes e sem necessariamente ter uma recompensa sobre aquilo. Sim. Ah, e por que você faz isso repetidas vezes? Ah, porque eu sei que no futuro eu vou ficar bem. O número de pessoas que conseguem fazer isso é muito baixo. Sim. Porque você tem que ter um desprendimento muito grande sobre os seus prazeres momentâneos para conseguir fazer isso. Porque é uma coisa também, para você alcançar uma meta e criar um novo hábito, um novo comportamento, você tem que sacrificar algo. Nesse caso é tempo. Ou um momento de lazer relativamente momentâneo. Seja comer um chocolate, seja ficar 30 minutos no Reels, seja ver um vídeo idiota de meme confortável no celular, ou coisas do tipo. E para isso ser mantido a ponto de ser escalonável, então de 30 minutos ir para 35, para 32, para 40, não necessariamente precisa ser 1 hora. Porque, 1 hora está dobrando. É muita coisa. Vai aos pouquinhos. Consegui fazer 30 minutos. Vou ver 10 minutos, vou fazer 10 minutos de qualquer coisa que eu quero. 20 minutos de qualquer coisa que eu quero.
E por aí vai. Porque, por exemplo, para muita gente é algo difícil ler um livro porque ela não está nem acostumada a ficar 30 minutos sentada com o livro na frente. Sim. E você terminou um livro inteiro e ganhou novos conhecimentos. Mas até ela fazer isso, ela tem que terminar um livro. E quando ela não termina o livro? E quando ela não tem motivação necessária ali pra ler um livro? Porque tem muita gente que não consegue ver tão além do futuro, tipo assim, se eu ler isso, eu vou aprender algo novo que vai ser útil pra mim. Sim. Não, eu falo assim, porra, tá chato pra caralho. Pô, eu não consigo ficar nem 30 minutos. Sim. Pô, eu sou burro, eu não consigo, eu sou impaciente, eu sou ansioso. Começa a entrar numa espiral gigantesca de autossabotagem. Ah, não vou ler hoje porque eu tô cansado, porque o meu trabalho foi estressante, a minha aula foi estressante, não tô com tempo, prefiro dormir. Justo. Mas isso daí vai virando repetidos hábitos. Sim. E isso, imagina com algo como que é ler, que você abre o livro e senta no sofá, na sua cama e lê. Imagina algo que é fora, externo da sua casa, como, por exemplo, ir para academia ou começar a aprender um instrumento novo. Algo muito importante de metas é você ter pequeno, como o Caio mesmo falou, deixar pequenos subsídios e ir se recompensando por isso até diariamente. Exato. E se você não consegue bater aquela meta no dia, não fique se chicoteando, cara. A meta tá lá pra te ajudar, ela não ao contrário. Então, beleza, não consegui 30 minutos, só consegui 20. Beleza, amanhã você tenta 25. Ano passado você fazia 0. 22, exato. Exato. Já é uma melhora de 200%. Exato. E é importante também levar em consideração que qualquer meta que precisa ser estabelecida, principalmente quando você está querendo fazer algo novo, você tem que ter uma visão realista do seu passado em relação ao seu presente para você poder determinar o seu futuro. Exato. Se você é uma criatura que não tem seu passado definido, você é como se você não tivesse uma história definida. Não ter uma história definida significa que você não tem um referencial daquilo que você sabe, daquilo que você pode fazer no presente e daquilo que você quer fazer no futuro. Tudo é tirado da sua cabeça de acordo com uma visão do passado idealizada ou até diminuída, dependendo ali do que aconteceu na sua vida, e uma visão irreal do passado e uma visão incompleta do presente, porque o presente leva em consideração o passado. Então, antes de você pensar necessariamente, se você não passou um pente fino na sua história até aqui, vai ser muito difícil de você criar metas realistas, porque você ainda não tem noção daquilo que você é capaz ou não de fazer. Exato. Não Sim. que você não possa desenvolver novas habilidades do zero. Isso é possível de ser feito também. Mas você precisa entender quanto tempo eu normalmente costumo adotar para lazer. Eu sou uma pessoa que ela é mais voltada para trabalho, eu tenho essa tendência de ser mais workaholic, ou eu sou uma pessoa que é mais desleixada? Ou eu sou uma pessoa que prioriza, não sendo desleixado ou preguiçoso necessariamente, mas eu sou uma pessoa que prioriza mais o lazer? E quanto tempo que eu costumo durar na semana fazendo isso? Porque se você fica na sua semana, se você fica ali, eu nunca costumo organizar bem minha rotina e eu não tenho o costume, por exemplo, de ler muito. Mas eu queria começar a fazer isso porque, sei lá, eu vou prestar concurso, ou porque eu tô na faculdade, ou porque eu vou começar a faculdade, ou porque eu tô na escola, sei lá. Ou porque eu tô numa etapa da minha vida que eu preciso ler, ou porque eu simplesmente acho que ter uma vida onde eu vou me educando com novas informações é relevante. Então, assim, quantos livros você já leu antes? Não precisa ter um número específico, mas você tem costume? Você tem costume de abrir um livro no dia a dia? Uhum. Não, eu normalmente não faço isso, eu só leio post em rede social. Uhum. Então, assim, você sabe que você não vai aguentar mais de 30 minutos lendo. Uhum. Se você aguentar mais de 30 minutos lendo, parabéns. Era o que você devia estar fazendo, você tem algum talento aí. Só que normalmente leitura ativa é algo difícil e precisa ser construído. Uhum. Então, eu não estou falando de uma leitura necessariamente de um tema que você gosta, que aí fica mais fácil. Uhum. Mas estou Que falando é um jeito também, de começar também. É um jeito de começar. Você pode ir do que você gosta, que é prático, e você costuma gastar mais tempo, mas se você quiser ir para outros campos, ir para outros temas, principalmente se for algo que não é ficção, você vai precisar manter ali a sua atenção na leitura por muito mais tempo, e aí você precisa assim, vamos lá, hoje eu quero ler meia hora, hoje eu quero ler 15 minutos, putz, eu consegui só 5 minutos antes de perder a linha de raciocínio, e eu não quero mais voltar, eu não consigo fazer isso não foi para mim, que merda, que horrível, eu sou um péssimo leitor, minha vida é uma vida de pessoa prática, eu não fui feito para a vida intelectual, eu não fui feito para nada disso, eu preciso só focar no dia a dia, não sei o que, relaxa, dá uma acalmada. Diminuída aí. Entendeu? De novo, você precisa ter uma noção do seu passado, do seu presente,
e uma visão prática e cabível do seu futuro. E a gente está falando de metas num período de ano novo, mas as suas metas precisam fazer sentido por um período maior do que até um ano também, porque você não pode só pensar em 12 meses. Você precisa ter uma visão maior de pelo menos uns 5 anos. É uma 10 boa. anos é muita coisa. Não dá para você saber o que vai acontecer na sua vida em 10 anos. Mas 5 anos dá até para você arranjar. Se você for muito jovem e você colocar a sua visão para 5 anos no passado, você vai ver que muita coisa mudou. É mais difícil disso acontecer quando você é mais velho. Sim. Mas porque as coisas tendem a estagnar com o tempo, a não ser que você vive uma vida muito louca. Sim. Isso pode acontecer também. Agora, pelo menos essa experiência que eu tenho com pessoas mais velhas que convivem comigo. Agora, depois disso, fica mais fácil para você escalonar os seus objetivos. Então, assim, os seus sonhos passam a ser menos irreais, Mais palpáveis. mais palpáveis, mais práticos, mais atingíveis. Atingível existe? Sim. A palavra que existe. Atingível. Sim. Sim, Ok. sim. Parece errado. Mas porque, como o Kiza falou, a sua rotina é a manifestação prática do seu sonho. Então, assim, se você está tentando caminhar em direção ao seu sonho, as suas tarefas do dia a dia têm que necessariamente fazer parte disso, pelo menos em algum tipo de medida. A gente sabe que na vida a gente não escolhe todas as circunstâncias onde a gente se encontra. Então, muitas tarefas a gente não faz o que a gente quer, porque a gente tem que fazer. Até mesmo para alcançar nossos sonhos. O caminho para os nossos sonhos não é um caminho de tijolos amarelos. É um caminho que às vezes tem tijolo amarelo, às vezes está quebrado. Às vezes é um caminho de terra, às vezes é um caminho de pedra pontiaguda, às vezes é um pântano. Então, assim, você vai ter que perdurar por tudo isso. Se na primeira dificuldade com o objetivo que você colocou você já desistir, isso significa que talvez você tenha que trabalhar a sua maturidade ou realmente talvez é tão difícil o objetivo que você colocou que você realmente tenha que diminuir. Ou... E não tem vergonha necessariamente de você ter que diminuir um objetivo para um nível que fica razoável para você. Eu quero aprender a tocar violão esse ano. Putz, eu quero muito aprender a tocar um instrumento, acho que vai ser violão. Aí o cara pega o violão, toca todo errado, sabe? Ele bota o violão assim no colo dele, ele toca, ele bota a cabeça assim, né? Com paralisia. Paralisia cerebral. Porque ele fica vendo aonde ele tá botando o dedo, ele bota a cabeça, ele encosta a cabeça no violão, assim, ele fica todo assim, meio Parece um meio bicho. estranho, parece um bicho. Aí ele não consegue tocar nada. Aí ele fala, violão não é pra mim, música não é pra mim. Mas calma, se você escalonar e você realmente tentar ali, você tem algum dinheiro pra contratar um professor pra você? Não, eu vou fazer com aula online, eu vou fazer de algum outro jeito, tá bom, mas vai ali, assim, vamos lá, de 5 em 5 minutos todo dia, se você abrir a porta para aquilo em algum momento, algum período, você vai ter que escalonar de algum jeito. E assim, a sua rotina, ela não tem muita gente que não gosta de rotina, porque acha que rotina é uma prisão, porque acha que rotina é um aniquilamento da vontade do ser humano e da livre expressão. E aí você pergunta pra pessoa o que é livre expressão, não sabe falar nada. E aí, isso já vou te dar a palavra. Mas isso, ao meu ver, é uma daquelas famosas crenças limitantes, porque a pessoa ela acha que ela precisa ter liberdade para fazer tudo, então ela não precisa de rotina, sendo que não ter uma rotina meio que já é uma rotina. Sim. Você tem a rotina, você rotineiramente deixa tudo ao acaso, isso é rotineiro de você. Rotina é apenas, vem da palavra de que é rotineiro, que é aquilo que você mais faz, e você vai fazer algo com mais ou menos frequência de qualquer jeito, quer você escolha ou não, mesmo se você deixar, a minha vida é uma tela em branco, onde eu pinto da maneira que eu quiser. Sim, mas todo mundo tem cores preferidas. Sim. Todo mundo tem pinceladas preferidas. Assim, se você não Pintas como eu escolher um pinto? padrão... Então, assim, todo mundo faz de uma maneira específica, determinada de maneira o que você gosta ou não. Se é disso, se você controlar a sua rotina, é controlar o que você mais gosta de fazer em períodos. Sim. E como o Marcelo falou também, não seja um carrasco consigo mesmo. Não fique colocando tanta coisa e dê uma recompensa, cara. Assim, fiquei, 1 hora estudando, não tinha esse costume de fazer isso. Cara, fica aí. Fica um tempinho no videogame, entendeu? Não tem problema. Chocolate. O problema do videogame e do lazer, no geral, é quando ele tira o tempo daquilo que seria útil pra você. Aí você vai chegar lá em dezembro se arrependendo de que você não conseguiu fazer o que você queria fazer. E outra coisa, tem que ver o quão importantes são sua lista de prioridade. Qual é a sua maior prioridade? Ficar com um tempo de lazer que provavelmente você sabe. Não precisa nem ir muito fundo. Sim. Você sabe que não vai tirar nada de algo muito relevante para você e para a pessoa que você almeja ser. Ou você prefere sacrificar o tempo fazendo alguma coisa um pouco dolorosa, mas que vai passar rápido, mas que vai estar
te levando para um lugar melhor, para ser alguém melhor. Porque, novamente, como eu já mencionei antes, é um sacrifício. E assim, um dia na nossa vida passada é um dia a menos. Então é um dia a menos que você fez algo que poderia te melhorar. Um dia a menos que você não leu o livro, não tem como voltar no tempo para você ler o que você não leu. É um dia que você não leu o livro, é um dia que você não trabalhou direito, é um dia que você não foi uma pessoa, às vezes, decente, porque você estava mal-humorado por qualquer momento que seja, e talvez tenha boas explicações para isso, mas foi um dia que você talvez não tenha sido uma pessoa tão agradável, foi um dia que talvez possa ter sido desperdiçado. E assim, eu não gosto de ter a sensação que eu desperdicei, sei lá, uma semana da minha vida fazendo porra nenhuma. Exato. E tem momentos que, cara, tipo, é um pouquinho difícil, tipo, tem hora que é um pouquinho sacrificante. Eu prefiro 1000 vezes ficar lendo o dia inteiro literatura do que alguma coisa técnica. Mas será que eu preciso ler até coisa técnica? E às vezes você precisa pegar algo que você gosta, diminuir um pouquinho para dar espaço para alguma outra coisa. Então, como por exemplo em coisas de lazer, por exemplo. Eu tinha visto nas minhas retrospectivas Spotify de alguns anos atrás que eu estava escutando tanta música, mas tanta música como música de fundo mesmo, até para fazer outras coisas, isso estava me prejudicando um pouco, porque eu ficava mais no mundo da música do que no mundo prático. Em 2023, eu escutei 80 mil minutos de música. São alguns meses, se não me engano. São 3 ou 4 meses, alguma coisa assim. Acho que uns 3 meses. Então são 3 meses, eu acho, né? Uns 2, 3 meses. Por aí. É mais de um mês seguido, ininterrupto com música. E não é como se eu parasse toda a minha vida pra ouvir música, eu realmente estou fazendo outras coisas enquanto eu escuto música. Mas assim, 80 mil minutos é demais. Então assim, mas você que não trabalha com vendo isso, eu diminuí. Então no ano de 2025 agora, eu escutei muito menos, não chegou nem em 30 mil. Então, assim, é uma baita de uma diferença. Eu tive que fazer isso, e esse tempo que eu não estava ouvindo música, eu estava fazendo alguma outra coisa. Mas às vezes você usava como música como fundo também. Sim, mas aí eu focava mais no que eu estava fazendo ao invés de focar na música. Exato. Então, assim, também tem isso. Eu gosto muito de ouvir música, beleza. Até aí, antes de entrar na faculdade, eu gostava muito de jogar videogame. Hoje em dia eu não jogo mais. Não tenho como. Se eu jogasse videogame hoje em dia, eu teria que sacrificar muita coisa que eu faço, que pra mim é muito mais importante. Pra mim é mais importante, no meu tempo livre, ler os livros que eu preciso ler. De vez em quando assistir um filme, porque pra mim também tá difícil assistir filme e série. Sim, eu também não série tenho esquece. tempo. Série pra esquece. mim, eu já abandonei assistir série faz muito tempo, porque não dá. Eu costumava maratonar séries, maratonar Netflix quando eu tinha mais tempo. Hoje em dia, com trabalho, faculdade, não consigo mais fazer isso. E quando eu tô fazendo alguma outra... Exato, eu tô gravando isso aqui. Entendeu? Eu tenho que colocar a minha atenção onde eu preciso colocar. E calor, aí... gente, calor. Inseto. E aí, eu tive que sacrificar algumas coisas também. Então, se eu quisesse seguir na minha vida ouvindo 80 mil minutos de música, jogando videogame e trabalhando e estudando, eu não estaria aqui fazendo isso aqui, gravando esse episódio, entendeu? Exato. Então, assim, são escolhas que a gente faz. Exato. E parte de uma rotina é você saber administrar o seu tempo disponível, porque assim... Última coisa, por isso que é legal você ter uma noção de tarefas e sonhos, e o que faz você chegar mais perto dos sonhos ou não, porque esse podcast me faz chegar mais perto. 80 mil minutos de música, não. E se a gente ficar pegando os dias isoladamente, a gente vai querer fazer só o que a gente gosta, e não o que a gente precisa fazer. Então os 80 mil minutos de música se justificam se eu não levasse em consideração outras coisas. O período além de um ano. Sim. E aquilo lá, uma rotina e metas, elas já ajudam a você organizar a si mesmo. Sim. Não é nem questão de seu futuro, é a si mesmo. Porque, assim, o ideal é a gente dormir 8 horas, por exemplo. Às vezes porque a maioria das vezes aqui, pelo menos, é menos. Mas pensando que pelo menos de 5 a 8 horas do seu dia você não está ativo. Então seu dia já não é 24 horas. Exato. Exato. Sem contar se, por exemplo... é no mínimo 16. Exato. Sem contar que, por no exemplo... máximo 16. A gente tá... Eu e o Caio, a gente trabalha muito fora de casa ou tem um período de trabalho, que eu também. Já corta umas horas. Sim. Porque a gente sacrifica outro tempo, por quê? Precisamos ganhar dinheiro. Sim. Ninguém que nasceu com um sobrenome é Exato. Bravanel, infelizmente. Acontece. Então aí vamos, já foi minando pequenas horas do nosso dia. Sim. Se a gente não tiver uma rotina com metas específicas para poder guiar esse resto, a gente vai ficar perdido igual barata tonta. Exato. A rotina, muitas vezes, ela organiza e ordena a pessoa para algo além que não seja ficar parado fazendo nada. Exatamente. E assim, batendo nessa tecla, porque é uma coisa que eu vejo as pessoas com muita dificuldade quase que se martirizando. Começar baixo, como o Caio disse, não é vergonhoso.
ninguém nasceu andando. Mas não é igual girafa que nasce da mãe e já sai andando. Para andar foram pelo menos 8 meses Sim. de vida rolando no chão, aprendendo a ficar de barriga para cima, depois aprendendo a ficar barriga para baixo, aí aprendendo a engatinhar, aprendendo a se equilibrar para depois andar. Isso que eu não tô falando nem de correr. Ou de, por exemplo, quebrar recordes mundiais de 100, 200 metros numa maratona. Ninguém começa correndo uma maratona. Ponto. Não tem vergonha ou motivo para você se sentir envergonhado de, só consigo fazer isso por 20 minutos. Só consigo fazer isso por 5 minutos. Eu aumentei 5 minutos em um mês fazendo X atividade. Pô, que bom. 5 minutos a mais já é muita coisa. 5 minutos a mais em 7 dias, 5 vezes 7 dá 25, 30, 35 minutos. E assim, tudo isso... É muita coisa. Tudo isso quando você considera um longo prazo, é normal que você olhe e fale, nossa, caramba, parece enfadonho. Só que o que é pior, você se prestar a esse serviço agora, ou daqui a 5, 10 anos você olhar pra trás e perceber que você não virou quem você queria. Melhor olhar pra trás agora. Melhor olhar pra trás Então, agora. assim, é interessante, de novo, né, batendo nessa tecla aqui também, é olhar pra sua vida, e é muito importante defini-la em certos períodos, assim, arbitrariamente, da maneira que você achar melhor. E aí você percebeu o que eu estava fazendo há 10 anos atrás, o que eu estava fazendo há 5, quais mudanças de personalidade eu tive ao longo desse período, você sabe qual que é, você tem uma noção da sua personalidade, você tem uma noção dos atributos, das características que você tem, aí isso entra no planejamento do presente, planejamento do passado, as memórias que mais te marcaram. Então quando você pega assim, vou pensar na minha infância, o que vem primeiro na sua cabeça? Anota. Sim. Anota, porque isso daí, se vem primeiro, é o que mais ou te incomoda ou é mais importante. Quer dizer, é mais importante por ou te incomodar ou te satisfazer. Sim. É uma memória boa ou uma memória ruim. Anota, para você entender o que é, mesmo que seja traumática. É bom escrever memórias traumáticas, inclusive, para você ter uma noção maior delas. É um truque psicológico até para você se entender. Então, assim, entendimento do presente, agora que você já tem uma noção do passado. Vamos lá. Quais são os seus principais pontos positivos e negativos? Sem ficar tentando enxugar coisa pra você tentar parecer uma pessoa melhor do que você realmente é. Porque a maioria das pessoas não são... A maioria do mundo não são pessoas incrivelmente horríveis e psicopáticas, mas também não são pessoas divinas e benfazejas com todo mundo. Nem anjos, nem demônios. Exato. A maioria das pessoas é pessoas regularmente marromenos, que às vezes acertam bem e às vezes acertam mal. Exato. Então, assim, você provavelmente também é assim. Você faz muita cagada e muita coisa boa. A maioria das pessoas é assim. Bem-vindo. Bem-vindo. Então, assim, vamos lá. Quais são os pontos positivos que você tem e os pontos negativos? Faz uma listinha de 10, entendeu? Bota ali as 10 coisas que eu mais gosto em mim mesmo, sem entrar numa punheta autorreferente, maldita e narcísica e egocêntrica e idólatra consigo mesmo. É por isso que é só 10, não 100. Bem, se você já vê necessidade, eu acho que pra mim deveria ter pelo menos uns 15 pontos positivos pra mim, uns 5 negativos, né? porque eu tenho poucas falhas e tão poucas coisas boas a meu respeito. Bem, já coloca narcisismo como uma falha. Você já pode colocar o combo, narcisismo, egolatria, idolatria, egocentrismo, já coloca tudo isso daí, já tem umas 5 falhas aí de brinde, só nesse pensamento. Aí já vai pra 10, né, que você achava que só tinha 5. Mas aí beleza, aí você pega seus pontos negativos e começa a realmente destrinchar naquelas memórias que você pegou lá que mais te eram importantes, provavelmente tem alguma merda que você fez também. Provavelmente tem alguma coisa boa e tem alguma coisa errada. Sim. Então já coloca ali. Se você está tendo dificuldade de encontrar os seus pontos negativos, provavelmente você é uma pessoa neurótica. Desculpa. Se você está com dificuldade de encontrar seus pontos positivos, você é uma pessoa neurótica. Você é uma pessoa que tem mais... Isso é um termo... É um traço de personalidade. Você é uma pessoa mais sensível a emoções negativas, provavelmente com mais ansiedade, com mais depressão. Então você vai ter que se tratar como uma pessoa que você gosta. Então pensa num amigo seu. Você provavelmente tem mais facilidade de encontrar os pontos positivos dessa pessoa, mesmo que ela também tenha pontos negativos, igual você. Então se dá o direito de você ter alguma coisa boa sobre si mesmo e até pergunte para seus amigos o que eles gostam de você. Entendeu? Pergunta para uma pessoa que gosta de você, o que ela vê de interessante em você também. Sim. Se você tem dificuldade de encontrar isso, porque talvez você seja uma pessoa muito pessimista. Se você é uma pessoa muito otimista, muito extrovertida, muito maníaca, que a mania vem da extroversão, é muito sensível a emoções positivas e você é meio narcisista, talvez seja até um pouco não tão afável assim, aí fica até pior, mas assim, aí você vai ter que se encarar como um ser humano e não como uma estátua, né? Não como uma estátua de um deus que você idolatra. E aí você vai ter que realmente fazer um esforço para encontrar as coisas ruins a seu respeito, mas nunca mantém um acima do outro. Então se você vai falar 10 coisas boas de si mesmo, faz 10 coisas negativas, 5,
15 e 15. Sim. Mas sempre deixa um número igual, porque senão você vai se perder. E aí, um planejamento que eu gosto para o futuro é algo que, para mim, eu gosto de manter, e eu acho que isso é válido para qualquer ser humano. Porque, por exemplo, eu falei de música. Eu não quero ouvir 80 mil minutos de música no ano. Isso é para mim. Tem algum... Se você é músico e trabalha com música, meio que você tem que ouvir música, né, cara? É o seu ganha-pão. Então, assim, se você tem que fazer tal coisa, vai ser diferente para cada um. Mas, por exemplo, tem dimensões que eu acho que são importantes. Então, quando eu penso em presente como está agora e como eu quero que esteja no futuro. Então, assim, vamos lá. Saúde. Então, vamos lá. Dimensões básicas. Sono, dieta, exercício físico. Então, assim, você está dormindo quanto que você deveria dormir, você come o que você deveria comer, Você bebe água quanto você bebe água, se Isso é hidrata. importante. Você faz algum tipo de exercício para manter uma condição, um condicionamento físico mínimo, ou você é uma porta que anda? Vamos lá, então saúde. Aí vamos lá, social. Tem você com as pessoas que você vive. Você vive com seus pais? Você vive com seu marido, com sua mulher? Você vive com seu marido, sua mulher e seus filhos? Você vive só com seus filhos? Você vê com amigos? Você vive com amigos? Independentemente de quem seja. As pessoas com quem da sua proximidade. E essas pessoas são amigos, familiares, conhecidos, e também tem as pessoas no seu grupo social mais abrangente, que estão ali nas beiradas do que você conhece. Então tem o grupo do seu bairro, tem o grupo ali do seu prédio, se você mora em prédio, tem o grupo do seu condomínio, tem o grupo dos seus colegas de trabalho, as pessoas que convivem com você no ambiente de trabalho, as pessoas que convivem com você na sua casa, os seus familiares, onde quer que eles estejam, os seus amigos, onde quer que eles estejam, esposa ou esposa, namorada ou namorado, filhos, tem filhos, alguns outros parentes, ou até mesmo pessoas que convivem em ambientes educacionais, como faculdade, por exemplo, seus colegas de classe também. Então, assim, tem essa dimensão social, como que você trata seus amigos da mesma forma que você trata seus colegas de trabalho, você acha que é uma boa ideia fazer isso? Como que você trata essas diferentes pessoas nesses diferentes níveis? Quanto tempo da sua vida você vai gastar com essas pessoas e como? O que você gostaria de fazer com o seu grupo de amigos? Tem alguma coisa que vocês fazem que você não gosta? Tem alguma coisa que você faz que você gostaria de fazer mais com eles? Tem coisa que você gostaria de apresentar para eles? Para os seus familiares a mesma coisa. Você passa tanto tempo com seu pai ou com a sua mãe quanto você deveria? Você passa tempo com seus filhos quanto você deveria? Quanto que você deveria agendar na sua rotina para passar tempo com seus filhos, com seus familiares? Você é ativo na sua comunidade social? Seja ela qual for? Pode ser comunidade familiar até. Ou pode ser o bairro, ou pode ser o condomínio. Você faz alguma coisa de útil para alguém que está ali? Às vezes de maneira altruísta, ou até mesmo, sei lá, porque você precisa, ou não sei, na sua comunidade educacional, na escola, na faculdade, alguma coisa, para você se sentir útil e ter um certo tipo de valor consigo mesmo, porque depois no futuro você vai lembrar dessas coisas que você fez, isso vai construir você mesmo como uma pessoa com mais qualidades, e que possa ajudar os outros. Isso é um ponto importante, porque todas essas revisões de passado, presente e futuro, elas têm que ser levadas em conta o eu e o que você acha bom para você daqui a X anos. Sim. Daqui a X, sei lá, 5 anos. Então tá, eu ser uma pessoa mais comunicativa no trabalho vai ser bom por quê? A pessoa assim, ouvinte, e quem está pensando isso, tem que colocar em questão, em xeque, o que você acha útil, o que você acha admirável. Sim. E se fosse para contar para alguém, Sim. ou alguém contar de você sobre, o que você gostaria de escutar? Sim. Que está combatendo com a realidade, tá? Exato. É uma pessoa muito amigável no trabalho. Tá, então é uma meta. Ser mais amigável, uma pessoa mais agradável no trabalho. Sim. Ah, ele é um bom familiar. Tá, o que você tem que fazer para ser um bom familiar? Ah, eu vejo sentido em cuidar mais da minha parte de saúde. Por que você vê sentido em cuidar da sua saúde? Ah, porque sei lá, sua família tem alguma tendência genética com algum câncer, alguma doença degenerativa, então, para evitar que você sofra no futuro e diminuir as expectativas, você vai cuidar da sua saúde previamente. Beleza? Ah, minha filha não tem nada, não vejo sentido, prefiro gastar meu tempo com outras coisas. Beleza? É importante fazer esse review em si, que o Caio tá falando, justamente para você ter um mínimo de capacidade e realidade para conseguir ordenar o seu tempo e o seu dia, porque são limitados. E planejar o seu futuro. Então, assim, saúde social, mas vamos lá também. A gente já falou de saúde também, de dormir, de comer, de exercício. No social, além das relações sociais, tem também, vamos lá, amigos. Você tem amigos? Você tem um número de amigos que você acha que você deveria ter? Esses seus amigos são pessoas boas que você admira?
Vamos lá, relacionamento afetivo. Então, assim, se você não tem amigos, você tem que aprender como se faz uma nova amizade. Aí já entra outras habilidades que você vai ter que construir, que são habilidades sociais, habilidades que normalmente pessoas extrovertidas têm, pessoas introvertidas não. Então, vamos lá. Família. Como é que é a sua relação com a sua família? Todos os âmbitos da sua família são favoráveis para você? Você tem uma relação boa com todos? É difícil? Quais pessoas têm uma relação boa ou ruim? Você acha que vale a pena tentar sustentar a relação com as pessoas que são ruins? Você acha que são ruins não as pessoas, mas a relação? Você acha uma boa ideia tentar construir melhor essas relações ou não? Como que funciona isso para você? Qual é o aspecto familiar que você tem? Você tem pais e mães narcisistas que são horríveis para você? Ou você gostaria de ter uma relação melhor com eles? Você está distante com eles? Você tem filhos? Gostaria de ter filhos? Você tem uma noção disso? Você tem ou não tem correlação com esses filhos que você tem? Você tem marido, mulher, esposa, namorada? Você gostaria de ter? Isso é uma coisa difícil de você simplesmente trazer do céu, do éter, do mundo, sei lá, das ideias e Acordei de manifestar. repente como eu sempre sonhei. Exato. Então, assim, você tem uma namorada ou não? Gostaria de ter? Então, assim, tudo isso é positivo. Você tem trabalho? Você trabalha? Com o que você trabalha? Você estuda? Você tem um desenvolvimento intelectual, além do desenvolvimento prático da sua prática, do seu ofício? Sim. O seu ofício e a sua prática intelectual estão ajambradas? Uma Então, coisa também que eu vejo, por ligados? exemplo. Quero ter um emprego, um Uhum. cargo melhor. Você está se esforçando e adquirindo habilidades ou Uhum. aprimorando habilidades que você já tem para conseguir isso? Sim, eu tô falando esses pontos, porque isso daí é útil para qualquer ser humano. Mas Independentemente de onde você esteja, normalmente é útil você trabalhar, você estudar, você cuidar da sua saúde, ter uma vida social. você ter uma família próxima, seja ela que você constituiu ou aquela com a qual você nasceu. E para isso, para você ter uma que você vai constituir, é interessante um relacionamento amoroso que seja saudável. A maioria das pessoas precisa disso. E também o próprio amigos também. Então, assim, amigos que sejam próximos também. Então, todas essas dimensões aqui, independentemente do que você faz ou de como você faz, cara, apenas 0,00001% das pessoas ficam felizes morando sozinhas no mato. Se você está ouvindo isso aqui, provavelmente você não é uma delas. Você normalmente precisa de tudo isso. Como você vai implementar na sua vida de acordo com seus objetivos e seus sonhos, aí você pode trabalhar do que for, você precisa disso, entendeu? Sim. Uma coisa interessante também para dizer é que, assim, muita gente já passou por diversos ciclos de tentar construir uma vida do jeito que queria e falhou, e tentou de novo no ano que vem, falhou, e tentou de novo e falhou. E quando você fica preso nesse ciclo, é muito fácil você perder fé em si mesmo. De falar, quer saber, eu não consigo, de você desistir. E existe, inclusive, algumas pessoas, e eu acho que vocês podem até falar um pouco mais desse sentido. Uma pessoa, por exemplo, que tem anedonia, que está no estado de anedonia, que não tem mais aquele ímpeto de fazer nada. Cara, às vezes a menor das vitórias, sabe? Às vezes só você agendar tal dia, tal hora, vou fazer tal coisa que eu gosto, só isso já te ajuda a engatar nesse padrão. Sim. Então, você não precisa pegar tudo isso que o Caio falou, por exemplo, e pensar em tudo de uma vez. Pega uma coisa. Isso. Uma coisa de cada vez. Nisso. Faz uma lista de tudo que você gostaria de melhorar, de todos os aspectos da sua vida que desagrado, e vai montando item, e vai abordando item por item. Quando você faz isso, e se você fizer isso de forma consistente ao longo de um ano, você vai ver que, assim, toda aquela mudança que você está pensando em 5 anos se torna muito mais palpável. Sim, e uma coisa que você falou importante. A gente tem uma coisa chamada celular. Eu não sei se muitas pessoas sabem, mas dentro do celular existe uma coisa chamada agenda. Onde você pode fazer blocos de notas e organizar o seu dia. Tem 200 mil aplicativos que te ajudam na sua organização da semana. Exato. Uma recompensa que eu mencionei antes, às vezes pode ser você dar um check numa tarefa. Trabalhei. Check. Uma recompensa. Sim. Porra, uma coisa a menos pra mim fazer no meu dia. Sim. Beber água. Check. Já é uma certa recompensa. Por quê? Se você não beber pelo menos 600 ml até 2 horas da tarde, seu cérebro funciona mais devagar. Sim. Tem isso. Os neurônios eles não funcionam bem se você não beber água. Sim. Ou água de coco também. Existem coisas que são normais para qualquer ser humano, gente. Você não vai escapar sem beber água, entendeu? Exato. Ou assim, dormir direito. Ou dormir direito. Sim. Então, Cara, assim, usa esse aplicativo mágico chamado Agenda para se organizar também. Porque tem muita coisa. E, por exemplo, os 6 categorias que o Caio já falou, já é muita coisa. Já Talvez em um dia você não consiga lidar com todas. E tudo bem. Exato. Tudo bem. Exato. Ok. 7ª dimensão, lazer. Tempo livre. O que
que você faz? Você não tem tempo livre, você não ajeitou sua rotina a ponto de ter tempo livre pra nada, Tenho. você vai ter uma vida miserável. Sim. Exato. Até mesmo as pessoas mais workaholics do mundo, que amam trabalhar e tudo mais, e de novo, elas são a minoria. Quanto mais Cara. workaholic, mais difícil é de você ser, entendeu? Tem pessoas que gostam de trabalhar e gostam de ter rotina e tudo mais. Mas, cara, até mesmo essas pessoas precisam de 1 minutinho na semana, pelo menos, de lazer. Sim. Entendeu? Senão elas vão cair Um duras no respiro, chão. O burnout vem daí, campeão. Infelizmente é uma forma meio distorcida de fazer isso, mas é por isso que tantas delas fumam, inclusive, né? Sim. Pois Cara, é. eu já escutei mais de 3 relatos de pessoas que durante a graduação começaram a fumar por conta do estresse da rotina. E olha que E interessante. depois da graduação parou. Isso daí é a pessoa que não definiu apropriadamente o seu tempo de lazer e por conta disso, ela agarrou a primeira oportunidade de ter um alívio. Se você sabe que você tem um tempo de lazer te esperando depois de uma determinada tarefa ou questão, você não precisa se entregar para algo novo do nada apenas pela promessa de alívio que aquilo te traz. Você já sabe que quando chegar em casa eu vou fazer isso pelo menos. A gente sabe que não é todo dia que vai chegar de acordo com o plano. Mas se você não tem nenhuma expectativa de um sentimento bom na sua semana ou no seu mês, você eventualmente vai descambar para fazer alguma coisa que seja aditiva, para você manter algum ciclo de dopamina acontecendo. Você vai fumar, você vai beber, você vai, enfim. Isso levanta outra questão. As coisas que você faz por lazer realmente te divertem e te regeneram, ou você só tá fazendo por hábito? Por escape. De novo, analise seu passado. Sim, e por exemplo, uma recompensa. Cara, fiz a semana certinha. Trabalhei bem, fui uma pessoa agradável, fui talvez em 1 ou 2 happy hours para fazer aquela social do trabalho, para ser uma pessoa gentil, conhecer mais dos outros, e não ser alguém chato. Cuidei da minha saúde, fiz uma manutenção legal da minha família, dos meus amigos, estudei um pouquinho, aprendi algum instrumento, alguma coisa assim. Cara, final de semana eu vou pegar o sábado e vou relaxar. Sim. Cara, de 7 dias, 5 você fez, assim, tudo muito bem. Muito bem. 1 você relaxou. Cara, tranquilo também. Dia do lixo. Parabéns! Tranquilo. Sua recompensa. Dia do lixo, dia de fazer merda, qualquer coisa. Porque entendeu? você, assim, novamente, prioridades. Você tem que ter algum motivo para sacrificar tempo e esforço. Seja um ideal daqui a 5 anos, daqui a 1 ano, daqui a uma semana, ou daqui a X tempo. Você tem que ter alguma recompensa, você tem que ter algum objetivo palpável. Nem que seja algumas horas de lazer no final de semana, por exemplo. Sim. É algo, tipo, você tem que sempre colocar uma imagem e uma recompensa próxima para manter uma meta. Sim. Para não ter uma vida miserável. Se você está com dificuldade de pensar nessas dimensões que foram propostas, sabe o que você pode fazer? Você pega o plano do Kiesel também, que é muito bom, de você pegar uma folha, pode ser de papel, tanto Celular, faz. agenda. Se você tem costume de usar mais o celular, se você gosta de escrever com papel e caneta, vai com papel e caneta. Ou a lápis até, o que você quiser. Se você quiser usar giz de cera, contanto que você esteja escrevendo os seus objetivos, entendeu? Sim. Mas o importante é, se você está com dificuldade, faz o seguinte, esse é o momento para você abandonar um pouco a racionalidade, por incrível que pareça, falando dessas coisas de planejamento, e vai na sua intuição um pouquinho. Então, por exemplo, aqui, ó, faz o seguinte. Vamos lá. Família. Primeira coisa que vem na sua cabeça, anota. Mas eu não sei, vem umas imagens. Desenha? Desenho. Mesmo que seja podre o desenho, não sei se desenha bem. Eu não sei. Se você entender, tá valendo. Olha que interessante isso, cara. Isso foi uma das coisas mais legais que eu aprendi com a psicologia, cara. Uma das ideias de por que a gente sonha é porque a gente tem tantas informações agregadas e a gente não sabe o que fazer com elas ainda. E tem muitas informações que a gente vai agregando, nossas experiências sensoriais e de experiências de informações do dia a dia, e a gente vai disseminando ela em sonhos. E o sonho é o primeiro passo de um conhecimento novo que está se avizinhando. Então, assim, e do sonho nasce, por exemplo, das imagens oníricas, nasce a poesia. Que a poesia são imagens, né? São símbolos ali, é uma linguagem. Exato, a linguagem poética é justamente essa. Aí a poesia também, música. Música e poesia vêm dos sonhos. E aí depois disso, de música e poesia, aí você vai indo assim em, sei lá, um pequeno conto, né? Alguma fábula. Uma fábula é o próximo passo, né? E depois você tem ali certos contos longos ou certos textos, né? O nível final disso é um texto, é uma dissertação. Né? É o texto mais racional possível. Do mais onírico até o mais racional, do mais espiritual até o mais racional. Então, quando você está buscando uma visão para si mesmo e você pensa família,
e você desenha, já é meio caminho andado. Porque a partir dali você vai olhar aquilo e você vai falar, agora traduzir em palavras. Se torna palpável. Exato. Você nem precisa desenhar necessariamente, mas assim, a primeira coisa que que o teatro da sua imaginação desenhou para você. A primeira coisa que aparece é a coisa que você mais quer, aquilo que está gritando para você. Não se censure porque você acha que aquilo ali não é adequado para você adquirir. Entenda o que é aquilo. Porque é um fragmento seu, daquilo que você quer. O que você quer determina muito as suas motivações. As suas motivações determinam quem você é. Então, a sua personalidade está intrinsecamente relacionada com aquilo que você se interessa. O que você se interessa determina o que te motiva. O que te motiva determina como serão os seus objetivos de longo, curto e médio prazo. Então, assim, nesse caminho todo, você tem você. Então, assim, vamos lá. Trabalho, família, amigos. Cara, a primeira coisa que vier, às vezes você deixa a sua alma se expressar, entendeu? Deixa aquilo te dizer o que precisa te dizer. E anota, escreve, desenha, pinta, faz sinal de fumaça. Sei lá, Sim. Desenha, sei lá, cospe. Eu não sei, faz o que você precisa fazer. E uma coisa... Mas bota pra fora. A gente, desde pequeno, aprende a organizar a rotina desde a escola. E uma coisa também tinha na Super Nanny, que é um programa antigo que era sobre uma babá organizando o caos dentro da casa de pessoas, de famílias. Tava esperando a Super As Nanny. referências do Marcelo são maravilhosas, cara. Meninas Malvadas, Meninas Super Malvadas. Mas, tanto na escola, por exemplo, a gente escrevia... Pelo menos eu lembro, comigo e na escola que eu trabalhei também. Vinham professores e falavam assim, então, hoje na primeira aula vamos ter história. Na segunda aula, geografia. Na terceira aula, intervalo. Depois, educação física. Por assim dizer, o dia. Aquilo é uma espécie de rotina. Sim. Na Super Nanny, o que, cara, quase todo o programa, que eu gostava bastante desse programa, mas quase sempre ela fazia o quê? Ela pegava uma lousa, colocava no centro da casa, geralmente a cozinha, Tá. e escrevia assim, rotina. E separava em dia ou semana e tarefas. Colocava assim, tarefa de fulano, pegar a roupa. Tarefa de ciclano, fazer lição de casa. Tarefa de Beltrano, e trabalhar. Sim. E cada um, às vezes, tipo, dependendo da casa, tinha pequenos marcadores, ou dependendo da casa, você marcava um check. Exato. Cara, isso me incomoda um pouquinho, às vezes, olhando hoje, porque é uma coisa que a gente aprende desde pequeno. Profissionais usam isso. Na psicologia tem uma área inteira, uma abordagem inteira que é muito baseada nisso, na psicologia comportamental e no ABA, que é análise de comportamento. Estabelecer planos. Estabelecer planos palpáveis ali na frente da pessoa e ir marcando checks. Até pra dar uma sensação de progresso. E que acho que chega a ser tão simples e comum que as pessoas ignoram isso. E só pensam, tipo, vamos viver a vida e daí organização é uma coisa que eu aprendi na escola. E o que o Kezo falou? Anote no papel, anote na agenda. Cara, use uma habilidade que você adquiriu quando você tinha 5 anos. Que é ver uma pessoa, ou você mesmo, porque geralmente a criança anota também na agenda, o que você vai fazer no dia. E como isso muitas vezes facilita, tipo, a criança fala assim, caramba, eu odeio matemática, mas daqui a pouco tem intervalo, vou aguentar só mais um pouquinho. Cara, eu odeio o meu trabalho, mas, pô, daqui 1 hora eu vou sair com meus amigos para um happy hour, vou comer fora, vou encontrar meu cônjuge... Vou trabalhar no que eu realmente amo. Vou trabalhar no que eu realmente amo. Uma coisa que é legal que eu aprendi também, muito interessante, é que assim, isso eu tô tentando implementar também, tem algo muito interessante em você acordar e você pensar consigo mesmo, o que eu vou fazer hoje? Porque quando você faz essa pergunta de maneira honesta, as coisas que você precisa fazer, elas vão pipocar na sua cabeça. Sim. Então, se você não gosta de escrever, de deixar tudo tão organizadinho, porque tem pessoas que têm mais sensibilidade à ordem, e elas gostam de organizar tudo, né, que é o Marcelo, por exemplo, e tem pessoas que nem eu, até quanto de água e tem pessoas que nem eu, que são um pouco mais, assim, deixa a vida me levar, a vida leva eu, mas que tem que manter um mínimo de ordem também na vida. E aí, se você ficar nessas ideias de, mas isso vai apagar para sempre a fagulha criativa do meu viver livre e tudo mais. E primeiro, o que é viver livre para você? Eu duvido que você tenha uma resposta para isso. As pessoas gostam de invocar essas palavras poéticas como uma justificativa para fugir de responsabilidade. Sim, então, e assim, me fala, quem é mais livre? A pessoa que termina o dia tendo feito tudo o que queria ou a pessoa que termina o dia pensando, nossa, não fiz nada? Que lindo. Pelo menos eu fui criativo. Que caralho é criativo, inclusive. Fiquei no meu celular enquanto tava no banheiro. Que é criativo. Que criatividade é essa que não produz porra nenhuma? Me fala. Exato. Então, assim, é interessante você pegar e se organizar minimamente. E uma coisa que eu aprendi nos últimos tempos é que, assim,
É legal você pegar as tarefas que você tem mais receio de fazer, seja porque é difícil, porque você não quer fazer, ou porque é chato, e começar o dia com elas. Sim. Começar o dia Facilita com o que você bastante, menos quer fazer, porque daí você, na manhã, de manhã, você já eliminou algo que era muito chato. E se você permanecer com aquilo com você o resto do dia, você vai ficar no suspense daquilo que tá chegando. E a Você chance tá de sempre atrasar é muito maior. você tá sempre vendo a sombra daquilo que você não quer fazer, É. oprimindo tudo aquilo que você tá fazendo. Sim, só um adendo. Se você tem TDAH, isso inverte, tá? Você tem que começar pelo que você gosta, senão você vai olhar pra primeira coisa que você queria fazer, que você menos queria fazer, e você vai falar, foda-se o resto. Então tome cuidado. E nesse caso, eu anotar uma rotina também ajuda pra caralho. Anotar ajuda muito. Ajuda pra Anotar caralho. Ajuda muito. Exato. Anotar Se mesmo, você anotar. tem TDAH, você precisa manter uma nota. Você pega o bloco, já sabe aquele post-it? Sim. Você bota na sua testa, irmão. Sim, E sim. você vive Espalha pela casa você ali, vive as com um anotações. espalha pela espelho casa. atrelado na sua casa. Sim, mas Espalha anotações na sua casa. realmente, deixa no Inclusive, quarto, deixa na cozinha, ajuda muito, porque você vai abrir a porta da geladeira, opa, Exato. lista de tarefa. Usa isso aqui, ó. Usa isso é. aqui. Usa uma lousa. A gente tem uma lousa aqui. A gente Nós temos trouxe uma essa lousa, É dele. Nós pra esse trouxemos pra episódio. você. Só que a gente esqueceu de trazer um canetão. Que a gente é idiota. Eu não A gente sabia que não tinha esqueceu- canetão. A gente esqueceu de trazer a única coisa que Ó, escreve nisso aqui. Sim. E a gente ia escrever coisas aqui, mas assim, ó que interessante, a gente trouxe uma lousa que é do Kiesel e ele Sim. usa para anotar os objetivos dele, as tarefinhas dele, então ficam aqui na parede do quarto dele. Sim. Que ele necessita. Sim. E é bom, tipo, Nada. Devaneios. E é o seguinte, uma coisa que me ajuda muito na minha rotina também são aplicativos. Cara, existe software que tá lá para te ajudar. Tem um muito bom chamado TickTick, que eu uso todo dia. Ele é um software que combina a sua agenda do Google com um alarme de Pomodoro. Inclusive, a gente pode abrir um parênteses aqui sobre a técnica de Pomodoro. O que é a técnica de Pomodoro, gente? Digamos que você tem uma tarefa ali, ó. Eu falei que eu quero ler por 1 hora. Ah, mas 1 hora é muita coisa. Imediatamente seu cérebro, que é um vagabundo, vai falar, pô, 1 hora? gasta muita Gasta energia. muita coisa, cara. Vamos ver o Faustão aí, vai. E aí, o que você faz então? Você engana o seu cérebro. Você fala, não vou ler por 1 hora direto. Eu vou ler por 25 minutos. 25 minutos. E aí você coloca lá um timer, 25 minutos. Você descansa 5. E aí você lê mais de 25. Pronto, você leu, efetivamente, 50 minutos. Mais ou menos ali 1 hora, né? Tudo bem, não é exatamente 1 hora. Tudo bem. Mas você leu muito mais do que você esperava, você ficou muito menos cansado. Então você poder pegar aquela tarefa e dividir ela em pequenos blocos de atividade com micro intervalos ali entre esses blocos de atividade, funciona muito bem. É o que eu faço todo santo dia. Inclusive, para poder ter o mínimo de produtividade. Porque se eu não tiver o mínimo de rotina e planejamento, eu não faço nada. E eu sei que tem muita gente que é assim também. Sim, e o cérebro diria... vai de cada um também, rapidinho, que cada pessoa tem um nível de permanência de atenção diferente de outra, isso até em assuntos também. Sim. Assuntos e o que você fez no dia ou deixou de fazer. Por exemplo, não me alimentei direito, não bebi água e não dormi direito. Assim, sua atenção vai ser um cu. Desculpa, sua atenção vai ser um cu. Um cu. É um cu. Gosto de fazer X coisa. A sua atenção vai ser muito maior. Aqui, ó. Só tem Exato. Vai ser mínima, vai ser esse tamanho mesmo. Não, porque ela tá meio fodida, então. Exato. mais ou menos assim. Mas, tive uma boa rotina e estou fazendo algo que eu gosto. Cara, o seu foco vai ser muito maior e o seu tempo de permanência naquela atividade vai ser muito maior. E tem pessoas que, pelo cérebro, a constituição dela já não consegue ter um tempo de permanência muito alto, que no caso é o TDAH. Então, assim, o bom de metas também e do Pomodoro é você ir sabendo quanto você aguenta ficar fazendo aquela atividade repetidas vezes. Exato. Por exemplo, olha que interessante. O Kiesel tem TDAH. Sim. Né? Diagnosticado já, não Sim, é? Que sim, nem sim. muita gente Não na foi internet tiro que do- fica brincando de autodiagnóstico. Assim, não, ele realmente Fiz um teste foi... de 2 minutos no Google e tenho TDAH. Não, ele fez uma avaliação neuropsicológica e descobriu que tem TDAH. Nossa, a gente tá sendo malhado por insetos então, aqui, pra né? quem... Nossa, que Tem calor. uma mariposa agora que me atacou aqui. Não era uma mariposa, Não? mas ok. Ela ouviu que você tinha TDAH Meu e amigo, falou você já viu assim... o tamanho que- de uma eu vou mariposa? nele. Mariposa gigante, velho. Ele não vai ter Pô, atenção. mariposa. Ele não vai ter atenção pra me dispersar. Ele já se dispersa sozinho em qualquer coisa mesmo. Legal. Então, assim, pro TDAH do Kiesel, o que funciona muito bem é a técnica Pomodoro.
É uma das técnicas que você tem para você realizar suas tarefas e objetivos. Eu, por exemplo, particularmente para dar um contraste, eu não uso Pomodoro. Para mim não funciona, para mim é um saco. Eu não consigo fazer alguma coisa apenas por 25 minutos e depois dar uma pausinha de 5, entendeu? Para mim, isso não funciona. Eu preciso ficar muito tempo ali. Então, assim, Olha isso, cara, na moral. Vagabunda, mano. Mas tá indo só em vocês. Foi, matou. Matou, já era. Já era. Irmã, já era. Já era. Eu vou remover Cara, a cor. eu acho muito engraçado que tá indo só em vocês. Tava em você também ali na sua coxa que eu vi, irmão. Eu não Você percebi, prestou então atenção. é isso. Então, gente. Então, na verdade, a técnica Pomodoro funciona pro Kiza, mas não funciona muito bem para mim. Eu não gosto de ter que saber que eu comecei alguma coisa, eu vou parar daqui 25 minutos. Eu não curto isso, para mim é muito pouco tempo. E eu gosto mais de ficar bastante tempo fazendo alguma coisa. Então eu organizo, se eu tenho que organizar algum meu dia, eu vou lá e eu pego 3 horinhas no dia para fazer alguma coisa. Eu organizo minha vida desse jeito. Então eu pego assim, 2 horas aqui, 3 horas, e eu vou meio que fazendo essas coisas. Eu não gosto de pouquinho em pouquinho, nem 50 minutos, alguma coisa assim. Para mim funciona melhor desse jeito. Isso é conhecer a si mesmo. Exato, você tem que conhecer a si mesmo. Então, por exemplo, o do Kizel funciona muito bem, o método Pomodoro, por exemplo, para você fazer essas tarefas do dia a dia e tudo mais. Agora, se você quer, por exemplo, aprender algo novo, a Pomodoro não é útil. Porque você precisa sinalizar para o seu cérebro que aquilo é útil. Blocos de 25 minutos ou 50 minutos não ajudam o seu cérebro a desenvolver a importância e a relevância de uma tarefa no seu dia a dia. Então, se você quer aprender um instrumento musical, por exemplo, é melhor você ficar ali 50 a 1 hora. 1 horinha, 2, várias horas. Se chama Massed Practice. Eu acho que, sei lá, prática repetida. Sim. Porque se você ficar muito tempo no dia seguido, sem parar, parece que te custa muito e vai custar mesmo. E é para que custe. É para fazer você sofrer. Porque daí seu cérebro vai mais rapidamente entender que aquilo é importante e você vai mais rapidamente ele vai mais rapidamente entender a relevância daquilo e vai anexar as informações. Por quê? Porque ele está entendendo que alguma coisa, pô, eu estou gastando energia 2 horas todo dia com essa desgraça desse violão. E aí, quando você vê depois de um tempo, de novo, você tem que estar fazendo alguma coisa que realmente auxilie no seu entendimento daquilo, né? Já foram feitos muitos estudos com aprender a tocar piano. Se você ficar lá 2 horinhas tocando piano todo dia, é muito melhor do que você ficar pequenos bloquinhos, 2, 3 horinhas no dia. Então, se você quer aprender alguma coisa nova, se você quiser estimular a sua neuroplasticidade para alguma coisa nova, você precisa de um outro estilo. Então, dependendo do que você faz, é um estilo. Dependendo de quem você é outro. Eu ia falar isso agora também, porque, por exemplo, o ideal é ficar muito tempo juntos. Muito tempo fazendo a mesma coisa junto. Mas tem pessoas que o nível de tolerância é muito menor. Sim. Então, por exemplo, pegando o Kizel ou outras pessoas que têm TDAH, alguma outra dificuldade, seja porque é algo biológico, ou seja porque não gostam. Ou porque fritou o cérebro no TikTok. Exato. O nível de tolerância talvez seja mais baixo, às vezes a culpa nem é dela. Às vezes só o cérebro dela que é um pouquinho feito diferente. Sim. Ficar mais de, por exemplo, 30 minutos, ou o tempo que ela consegue ali, talvez seja contraprodutivo. Sim. Porque ou ela vai começar a dispersar, e não vai absorver porra nenhuma, e vai estar perdendo tempo, ou ela vai se estressar, ou ela vai ficar frustrada, ou ela vai ficar ressentida e não vai voltar. Sim. Então, novamente, por estudos realmente é ideal. Se você consegue, tente o máximo possível. De novo, depende do que você está fazendo, depende de você. Exato. Depende da sua constituição, depende do que você consegue. Exato. Se você fritou seu cérebro com Reels, você não consegue fazer nada por mais de meia hora. Exato. Com atenção sustentada. Então, assim, tente a meia hora, para depois você chegar naqueles tempos mais estendidos. O ideal é você ir sempre escalonando, como falou no início do programa. Sim. Começa com 30 minutos, começa com 40 e sempre vai aumentando. Sim. Você viu que você conseguiu ficar mais de 3 dias, ou mais de 3 momentos fazendo aquele tempo e achou tranquilo aumentar, ou outras pessoas deram feedback e acharam tranquilo aumentar, aumente 5 minutos. Ou às vezes você nem precisa aumentar, às vezes é o que você quer. Exato. Às vezes eu quero isso nesse tempo, eu queria chegar nesse período de tempo, então, por exemplo, eu queria estudar 1 hora por dia. É o que eu eu não consigo quero no meu duas. dia. Eu não quero 2. Eu quero 1. Mas eu não conseguia nenhuma, eu conseguia só 15 minutos. Beleza, você chegou em 1 hora. Ótimo. Se você quer parar aqui, ótimo, você já manteve esse hábito. É assim que você vai construindo o hábito. Você tá melhor que muita gente. Você já tá melhor que muita gente, mas assim não vai achar que você vai pegar assim,
eu vou estudar 3 horas hoje, sendo que você não estuda nada. É o que as pessoas que deixam para a última hora fazem quando tem semana de provas. E depois esquece Elas pegam tudo. todo o conteúdo do semestre e tentam estudar no dia anterior ou no dia. Então, assim, isso funciona só se você tem uma memória do caralho ou se você prestou muita atenção já no conteúdo, então você já tem uma base, Tá porque já tá revisando, lá. tá relembrando. Porque, de novo, se você prestou atenção no conteúdo e você já pegou o conteúdo pelas aulas, significa que você já estava vendo o conteúdo por pelo menos 2 a 3 horas a cada aula, né? Porque a aula de faculdade costuma ser umas 2, 3 horas. Aula da escola também. Exato. Então, assim, se você já foi pegando ali, mas se você não sabe nada e vai deixar para estudar no último dia, boa sorte, não? Porque você vai precisar. O melhor é você realmente ir ao longo de um período de tempo determinado para você ter um exame. Num exame é diferente, viu? Técnicas diferentes para aquilo que você quer fazer. Isso. E isso, lembrando, por exemplo, uma coisa que não é mecânica. Pegamos coisas mecânicas. Instrumento, carro, treinamento físico, coisas que são mecânicas, corpo. Meu amigo, o rolê é outro. O rolê vai demorar muito mais e vai precisar de muito mais tempo. Então, assim, consigo ter 20 minutos aprendendo um instrumento novo, aprendendo a cantar, ou para dirigir. Meu amigo, isso não vai. Assim, desculpa, você vai demorar 5 vezes mais. Porque quando o seu corpo começar a pegar o jeito, você já parou. Exato, já era. Então, você assim, não teve permanência suficiente para o seu corpo nem entender o que está acontecendo. Exato. Então, assim, conheça a si mesmo, conheça a natureza. E conheça as técnicas no sentido de você saber o que você pode implementar no determinado momento. Exato, conheça a técnica, conheça a natureza. E sempre pergunte a si mesmo por que diabos eu estou fazendo isso e gastando meu tempo nisso. Isso, é conectar com o sonho. De novo, quando você está fazendo aquele exercício que a gente falou, de anotar numa lousa ou num papel, cara, de você pegar aquela visão, a primeira coisa que vem na sua cabeça e anotar, não pode só ficar naquilo. Você tem que delinear bem, você tem que dar mais contorno, você tem que contornar esse desenho, por assim dizer. Essa frase, que às vezes é só uma frase, né? E aí depois você escreve um textinho, escreve alguma coisa, eu quero fazer isso por tal motivo. Por quê? Por causa disso, que eu acho importante. E aí, de novo, passado, presente e futuro, e as técnicas, aí você vai se desenvolvendo e vai aprendendo novos jeitos de fazer aquilo com o tempo, porque você vai vendo o que funciona para você ou não. E, por exemplo, para estudar, você vai ver se funciona melhor um mapa mental para você, o que funciona melhor. Eu prefiro pensar de maneira com organograma, porque daí você ajuda seu cérebro, porque você associa o conhecimento teórico novo com aquilo que você já tem. Mapa é a mental, melhor maneira de estudar, disparado, horrível, disparado até mesmo por evidências. Sim. Se você gosta de se basear por evidências e tudo mais. Também é a melhor maneira você pegar o conhecimento teórico novo e associar com o que você já tem. Mas é um conhecimento muito específico. Por exemplo, sei lá, eu estou aprendendo uma fórmula matemática, isso daí não tem muito, sei lá, vai buscar quem criou aquilo. Vai buscar de onde surgiu, o contexto social, vai buscar alguma coisa, qual outra fórmula que você usa que se conecta com aquilo, não sei o quê, sabe? Então, e sente escreva a fórmula também, pra aprender. Exato. Não tem como fugir no final. Não fugir, sentar a bunda na cadeira e fazer, entendeu? Porque essas pequenas coisas vai tornar aquilo mais agradável. Eu já falei isso em algum outro episódio, mas as pessoas acham que tem que ter inspiração pra fazer qualquer coisa, né? Eu preciso estar inspirado, eu preciso estar motivado. Cara, motivação, ela existe condicionalmente. Exato. A motivação... Ela só visita se você tem casa. Exato. Cara, as pessoas acham que inspiração, motivação é um negócio que desce como as musas de Platão. Uma musa que desce, comanda seu corpo e você sente. Deus abre as nuvens e fala, vai lavar a louça. Incrível. E outro ponto importante também. Então, assim, a motivação é relacionada a objetivos e tarefas do dia a dia. E ela só existe condicionalmente. Quando você percebe que, por isso que é legal você deixar as coisas mais chatinhas e mais difíceis para o começo do dia. Por isso que é legal ir na academia de manhã se você consegue. Por quê? Porque daí você já tira esse treino do dia e você já sente que você fez alguma coisa. A motivação, ela existe quando você percebe, você tem a compreensão de que você fez algo, que você caminhou. Quando você percebe que você fez alguma coisa, aí a motivação vem. Porque a motivação, ela tá esperando, ela tem que ser preenchida por alguma memória de você fazendo alguma coisa de útil. Ou você é um imaginar inútil, maldito, que não faz nada da vida, imprestável, que vive no porão da casa da sua avó, comendo Doritos, jogando videogame, fazendo sessão de RPG sozinho. Isso foi muito tem nem específico. amigo pra entrar na mesa com você, e você inventa os seu amigos. Ian Neves. Se você vive assim, cara, não tem que esperar motivação nenhuma, pelo amor de Deus. Levanta, limpa a camisa com o restante do Cheetos e do Doritos que tá ali. Vai tomar um banho, vai fazer as coisas que você vai ter o mínimo de motivação. Às vezes o seu objetivo do dia é tomar banho.
Sim. Encostar na grama, tomar um banho de sol por 10 minutos, entendeu? Sim, e pra muito- e Se tem- você é uma criatura da caverna, de você ficar ali jogando abrir videogame... a janela, deixar o sol entrar. Se você às vezes é uma criatura da caverna, que é o seu quarto, e você não sai dali, às vezes o mínimo de sol já é o suficiente pra te afugentar. Porque Você não é vira um meio vampiro, que... você não vai queimar no sol. Você vira um Gollum, né? O sol bate em você e você... Então, assim, às vezes você só precisa disso, entendeu? Sim, e Um pouquinho de luz na sua vida. E tem Só muito- que... tem muitas pessoas que isso é difícil. Isso, é difícil. E assim, a motivação, ela vem dos objetivos do dia a dia. Esperança vem dos sonhos. Você quer ter esperança? Nossa, eu não tenho esperança com nada. Esperança é algo mais abrangente. As pessoas até usam dessa forma. Esperança é algo abrangente, é algo da vida, né? As pessoas falam esperança nos seres humanos, esperança na vida. Sabe como você tem esperança? Vendo que você está caminhando, porque em relação aos seus sonhos. Porque motivação é objetivos e tarefas. Esperança é sonho. Esperança é você com seus sonhos. Então, quanto mais você tem motivação porque você está caminhando em seus objetivos, ao longo de muito tempo, isso vai normalmente chegar nos seus sonhos. Então aí você vai ter esperança. Esperança também é condicional. Ela não é gratuita. Ela não é um pula-pirata espiritual que chega em você e fala: nossa, eu tenho esperança hoje. Você não precisa... Ai, nossa, eu tô esperando ver no jornal uma notícia de alguém plantando uma árvore, porque daí eu posso ter esperança na humanidade, aí eu posso fazer o que eu posso. Para de se fazer, irmão. Você não quer fazer nada, entendeu? Se você fica delegando sua esperança para os outros, você não quer fazer nada. Você vai dar um inútil. Entendeu? Você que tem que plantar árvore, irmão. Você não tem que esperar alguém fazer. Vai lá e faz. Ô papo de coach. Eu ia falar isso, você tá desabafando, virando meio coach. Se sente melhor agora? Tá tirando peso? Editando uma coisas muito específicas. Mas é porque é real. E a gente tá falando das coisas com as quais a gente teve que lidar nas nossas vidas. Ainda tem que lidar. Não dá pra ficar esperando alguém resolver as suas tarefas e seus objetivos. Eu só vou sentir inspiração quando eu realmente ver no Jornal Nacional a notícia de que a guerra no Oriente Médio acabou. Puta que pariu, hein? Caralho! Não, real. Você é um imprestável de merda. Não, e assim, eu acho muito engraçado quando Desculpa a pessoa vai falando. Caralho, foda. Uma reclamação do quando a gente fala. Não, porque a gente vai vivendo a vida e esperando que as coisas aconteçam, elas não acontecem. É porque era pra você fazer acontecer, caralho. Cacete! Você acha mesmo que você tá sendo tragado pela vida, irmão? Eu não faço meta, não tenho objetivo nenhum assim, pra nada. Não, e você, Puta que pariu, você é uma porta! Não, e você Você acha já conversou com uma pessoa dessas? Eu tô me divertindo. Mas Você sim, bastante. conversa com poste de luz. Às vezes liga alguma coisa, mas fica pouco tempo e depois vai embora. É tipo uma Tem um folha. potencial Venta pra ali, esquerda, mas aí vai liga. pra esquerda. Isso. Aí vai pra, venta Mosca pra de direita. padaria, irmão. Fica ali zanzando. real. E não faz nada. Isso trai também uma mentalidade que as cuzão, pessoas preciso beber água. Isso trai também uma mentalidade que a gente acaba criando, especialmente no Brasil e em países pariu. latinos, de que as únicas pessoas que são bem-sucedidas são aquelas que são diretamente ajudadas por Deus ou pelo diabo, né? Por quê? Porque é isso, não, a pessoa não fez nada. Foi ali o cosmo que se alinhou e deu pra ela de presente. Caiu no colo dela ali o diploma. Ela não se esforçou de Ela não se noite. esforçou, não, imagina. Ela deve ter trapaceado de alguma forma. Se eu não conseguir... Se eu não conseguir, Exato. ela não. Eu não consegui. Eu que não faço nada. Sim, Se eu que não faço nada É. não conseguir, obviamente ninguém mais consegue. Porque realmente a competição Isso. comigo é muito dura. É muito árdua a competição comigo. É. Eu que fico assim o dia inteiro, sim. assim, ó. Vou mostrar assim, ó, o dia inteiro, assim, ó. Cadê o celular? Cadê o celular? Tem alguém que tem o celular aí? Eu joguei Tá o meu longe, debaixo filho, daquele. Esquece. Mas finge que você tá mexendo no celular, vai. Não, fica assim, ó. Fica assim o dia inteiro. Aqui, ó, com o celular. Você tem um celular, ó. Você tem o seu celular. Fica assim o dia inteiro, ó. Que competição, hein? Não, é. Nossa, 5 horas por dia de você assim, nossa. Sim. Cara, eu espero competir com você numa vaga de concurso público. É o cara que eu espero pra competir numa vaga. É o cara que fica assim o dia inteiro, ó. Aí ele vê alguém que conseguiu a vaga que ele queria, ele fica lá. Deve ter alguma magia. Agora eu acredito em magia, porque se esse cara conseguiu ou não conseguir, deve ter não. alguma coisa errada, porque eu me esforço tanto e eu não consegui. É. Pô, deve ter alguma magia. É karma. Essa porra é karma. Energia. Foi privilegiado. A pessoa tem uma Energia. energia boa. Nossa. Porra. Lei da atração. Lei da atração, é. É. Não, e assim, isso quando a pessoa também não passa a vida Porta do reclamando da caralho. ineficiência de ações que ela nunca tomou. Ela fala, não, porque esse negócio de fazer arte não dá certo. É, você fez arte? Ah, eu nunca fiz, mas não dá certo. Entendi. Tipo, porque não dá certo. Entendi. E assim como Não funciona. não existem musas, igual Platão, que tomam sua consciência
para fazer ações que muitas vezes você não sabe que consegue ou não foi dispor esforço próprio e físico para ir fazer. Assim como também não existe o gênio do Aladdin, que de repente, cara, eu quero um emprego foda para mim ser uma pessoa muito incrível. Pronto, não existe também. Você lembra o Super Mario 64, quando tem aquela mão branca enorme que controla as coisinhas? Sim. Você lembra daquilo? Filha da puta, espera aí só. Ele é o Mario, aí a mãozinha vem e bota onde ele precisa estar. Ele não precisa andar. É o A gênio mãozinha do Aladdin. vem, ela pega assim, ó. Oi, tudo bem? Eu sou a mão da esperança e da motivação. Eu jogo você onde você precisa estar, no momento certo, na hora certa, com as habilidades certas, e você só precisa fazer isso aqui. É, o Que gênio tá da tudo lâmpada. certo. O gênio da Sua lâmpada. porta. Você não é o Mano, Aladdin Eu não sei pedindo. eu não sei quem a gente tá esculachando, mas tá bom demais. Ah, Eu sei, algumas pessoas. Eu sei quem eu tô Eu esculachando. sei também. Sabe quem eu tô esculachando? Eu do passado. É por isso que a gente fala assim, entendeu? É conhecimento de outras pessoas causa. É conhecimento de causa e efeito aqui, pior entendeu? que é, pior que A é. gente pior que é. viveu esta merda. A gente viveu. A gente foi portinha. Sim. E além assim, você não é o príncipe ali, que do nada vai aparecer elefantes e riquezas e você vai até mudar de nome, porque você é tão imprestável que nem o seu nome de nascença é o bastante para impressionar os outros, ou quem você quer impressionar. E assim, você também não é o Superman e nem o Flash. Exato. Você não consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Uhum. Se você começar a fazer várias coisas ao mesmo tempo, você não vai fazer porra nenhuma. Multitarefa é a maior mentira. Porque você tá Vendida focado em alguma no coisa universo. e o mundo tá correndo e você acha que está As fazendo várias pessoas coisas. que se dizem multitarefa é um termo errado para algo que existe, mas é o seguinte: são pessoas que conseguem alternar o foco de atenção delas com muita velocidade, ainda mantendo as informações de cada tarefa que elas estão fazendo. Sei. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Sim, E é às vezes, difícil. muitas vezes é treinado. Então, assim, hoje no dia, eu vou fazer 15 coisas, eu vou estar trabalhando, mas eu também vou estar redigindo um texto. Eu vou estar redigindo um texto pro meu trabalho, né? Pro meu trabalho da faculdade, mas eu também vou estar fazendo isso, vou estar fazendo não sei o quê. Miserável, maldito, Não, você se acha você- multitarefa porque você não você fez na hora que realmente- você deveria ter feito lá atrás. Você, olha, existe uma forma de você trabalhar, ler Baudelaire e pendurar a roupa, que é fazer essas três coisas mal. Exato. Exato, cara. E Essa é a uma sua- bosta nos três, E entendeu? a sua atenção vai estar sempre em algum ponto a Específico. mais. É. Não tem como você dividir. Você não tem três cérebros e três consciências ao mesmo tempo fazendo três coisas diferentes. E, cara, Você não é o Naruto que consegue se dividir. exato. E depois, quando os clones somem, você pega a experiência. Exato, memória de trabalho existe, e a memória de trabalho é a memória de você manter informações referentes às tarefas que você está realizando e mantê-las na sua consciência enquanto você vai trabalhando e alternando entre essas informações. Não significa que você seja multitarefa, não significa que você está fazendo três coisas ao mesmo tempo. Sim. Você está apenas gerenciando o seu foco de atenção naquele momento específico para certas coisas que você precisa que sejam feitas naquele momento. Sim. E assim, sério, multitarefa, que mentira, velho. Se fosse assim, todo mundo é multitarefa até certo ponto, porque assim, só para você beber um copo de água, você precisa ter coordenação motora para você pegar a garrafa, Cognitiva. fazer esse movimento, colocar na memória, manter essa memória de que você está indo beber água e não perder essa memória. Meu Deus, eu esqueci o que eu tô assim, fazendo. Botar no acabou. copo, segurar o copo não vai cair, você vai beber. Pô, cara, é bastante coisa, não é uma coisa só. Cada tarefa que você tem na vida são composta de 1000 microaçõezinhas que você vai gerenciando. assim, a E além é disso, multitarefa. cara, É, e além disso, você você tem tá- que respirar É. e piscar. Então, Respirar, maluco! você tá Nossa. respirando, Não é uma raiva. cagando e mexendo no Instagram. Não é uma Pronto, raiva. multitarefa, meu irmão. Não é uma... O que você derrubou aí? Um controle, esquece, continua. Que não é Achei uma que era- raiva. Não é uma raiva quando alguém lembra que você respira? Pisca. Ah, seu... Cara, Então- trouxe a minha consciência, o fato de eu piscar é horrível, é horrível. É esse... cara escroto. Marcelo, eu te odeio, cara. Mas Vai então, se ferrar, cara. pontos provados. Eu vou Pontos ficar meia hora provados, com isso agora. Mas É. então, para você também ter uma boa Tem que- rotina e uma boa questão de conseguir alcançar metas e desenvolver metas. Na sua pele, né? Ah, mas aí. Aí, meu irmão. Mas para você ter conseguir construir uma boa rotina para conseguir alcançar metas, você também tem que saber que, novamente, o seu dia não é infinito e você tem que separar isso. Porque você não tem um gênio, você não incorpora uma musa e você não se faz clone de si mesmo. Exato. Então, assim, não tem como. Eu adoraria que tivesse um Marcelo dormindo, um Marcelo trabalhando em. Dois Marcelos trabalhando cada um em um emprego no memorário e um depois jogando videogame. Adoraria. Eu não Comigo gosto- não funcionaria, porque se eu fizesse 500 Kiseus, 500 Eles- Gabriéis, eles iam todos não fazer porra nenhuma. Que mundo miserável. Que esse vídeo. mundo miserável. Que mundo Eu escuro. mal Nossa. aguento um. Exato. Eu mal aguento um pro Assim, Coitado da Angelique. Meu Deus. é... Viu?
Eita. Obrigado por doxar a minha mãe, o maldito. Pô, Mas já tá baixo hoje, cara. eu? Tá lembrando as pessoas que piscam. Tá lembrando da mãe. Mas tá baixo. Vai voltar isso aí pra você, mano. A lei do karma é real, comigo, irmão. Eu faço o karma acontecer. Tá bom, Se o karma não vem, eu faço acontecer. Guru da atração. Não é atração, não. Mas Sim, a gente não pode se dividir e... Existe aquela frase, todo mundo tem as mesmas 24 horas do dia. Cara, Mentira. na verdade, é mentira. Mentira. Porque, de novo, né? A gente dorme e... Eu detesto dormir. Eu gosto de dormir. Não é que eu deteste, mas assim, por mim, se fosse me dada a escolha de como a fisiologia humana funcionaria, eu gostaria muito de poder, assim, vamos marcar pra dormir, né? Não precisa fazer todo dia, né? Vamos marcar um dia pra dormir? Vamos marcar março do ano que vem pra dormir? A gente dorme, a gente pega e dorme. Aí depois volta. Você, tipo, pega uma semana ali, ininterrupta, chega no sábado, você dorme o dia inteiro. Isso, Aí depois vive, entendeu? Mas assim... Não dá pra negociar com sono. Mas O sono não tem banco de horas. Então, assim, outras coisas, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Cara, não, Mentira porque... do cacete. De novo, tirando o sono, você não dorme. E outra coisa, mas todo mundo tem que dormir um certo horário. Cara, às vezes as pessoas têm o horário que elas têm pra dormir. É o horário que dá. Conheço gente Então, assim. cara, você faz o melhor que você pode com as ferramentas que você tem. A gente deu até aqui ferramentas norteadoras. Então, assim, independentemente do que você vai fazer na sua vida, as dimensões de saúde, com sono, dieta, exercício, as dimensões sociais, com família, amigos, colegas de trabalho, o próprio trabalho, seus próprios interesses educacionais, os seus próprios interesses de lazer, os seus sonhos de curto, médio e longo prazo, seu passado, presente e futuro, isso é importante para qualquer ser humano no mundo. Sim. Então, assim, é ver o que você consegue fazer com as ferramentas que você tem. Você está num período de vida muito complicado, muito corrido, que você não está nem conseguindo assistir esse episódio inteiro aqui, nossa, sem se preocupar com perder o tempo do seu dia para fazer alguma outra coisa importante. Cara, rescalona. Você tem que rescalonar, porque eu já passei por períodos muito ruins, 2018. Marcelo sabe que também o ano dele foi muito corrido, muito puxado, que a gente estava trabalhando, fazendo cursinho para entrar na faculdade, e era uma época que a gente nem tinha sonho. A gente não sabia nem o que ia fazer no A gente futuro. não tinha esperança, porque a gente não tinha sonho de longo prazo. Cara, A gente não sabia nem o que a gente ia fazer de faculdade. E a gente não tinha tempo direito nem para dormir. A gente chegava muito tarde, saía muito cedo. A gente não tinha tempo direito para os nossos lazeres. Não dava para estudar direito. A gente não tinha tempo nem para estudar. A gente não tinha nem, assim, era muito puxado. Eu estava numa época que eu parava de trabalhar às 2 horas da tarde, todo mundo falava, é um período ok e tal, para você parar de trabalhar e tal, mas eu tinha que me locomover até o lugar em que eu ia fazer o cursinho, e as aulas começavam às 7 horas da noite, eu ficava panguando das 2 às 7, e eu ficava só dormindo, porque eu tinha sono muito mal calibrado, por causa do estudo que eu tinha que fazer também, que eu tinha que engendrar em algum lugar, só que aí eu tinha que esperar a aula começar às 7 horas da noite, não tinha muito como voltar para casa, então eu ficava na rua, nesse período todo, eu ficava na rua, e aí eu tinha que me virar. Então, assim, tem momentos da sua vida em que você vai estar num momento que é corrido, é difícil, a gente sabe. Então, assim, o melhor que você pode com o que você tem. Se você... Olha que interessante, se você procrastina, às vezes isso pode significar que você não está numa situação limite dessas, porque você tem tempo para jogar fora. Sim. Para fazer outra coisa. E você não tem prioridades que sejam talvez tão importantes quanto você acha. Porque às vezes Se uma coisa, tipo assim, se jogar videogame for mais importante do que trabalhar, talvez trabalhar não seja tão importante pra você. E outra coisa também se você tá procrastinando tanto, quer dizer que você tem uma base que te permite fazer isso. Exato. Tem gente que não pode procrastinar, porque se procrastinar, morre. Sim. Então, assim, vai ferrar a semana inteira da pessoa. Então, assim, se você consegue realmente isso, já se encare com o seguinte, você tem uma base, mas se reverter, para que você vai usar? A procrastinação, muitas vezes, ou alguma condição, como TDAH, ou às vezes simplesmente que você não gestão. Tem um norteamento, você não tem uma estrela para te guiar. Você não fez esses exercícios, você não olhou para o seu passado, você não olhou para o seu presente, para o seu futuro. E tem pessoas sim que têm mais tendência a procrastinar do que outras. Sim. Da personalidade delas, da constituição biológica, das experiências sociais da vida delas, que às vezes ela cresceu assim, ou ela viu as pessoas próximas delas fazendo isso, ou ela aprendeu que deveria fazer assim de outras pessoas, ou enfim, de qualquer forma, isso acabou ficando dessa forma. Então, assim, analisar tudo isso, essas dimensões, para ver se te dá um gás maior também para você sair desse período, porque se você realmente tem coisas que... se você entende a necessidade de você passar por esses
por essas tarefas que você não quer fazer, por isso que você as procrastina, você tem essa esperança, essa motivação que não veio do pula pirata mágico espiritual, que vieram ali de um sentimento prático, ali de algo que você, de uma visão de vida que você desenvolveu, que você consegue alcançar, aí é bem melhor, aí você consegue, talvez, procrastinar um pouco menos, né? Eu acho Organize que o seu dia. quando eu estava na época antes de entrar para psicologia como curso, eu não sabia muito bem o que eu queria fazer, eu vivi um inferno, né? Um abismo muito grande. Eu não tinha noção nenhuma do que eu queria fazer, do que eu queria trabalhar, do que eu queria me formar. Às vezes as pessoas falam, quer saber, esquece tudo isso e vai fazer a primeira coisa que te vier na telha. Ok, é um objetivo que você pode ter também. É uma Mas alternativa. você tem uma chance ali, às vezes, se você tem uma base, você tem uma chance de pelo menos direcionar para algum lugar que você queira. Então, vai direcionando, nunca é um caminho reto, entendeu? É uma montanha que está subindo, entendeu? É a montanha de Sísifo, entendeu? Não é um caminho reto e não é um caminho fácil. Né? Você vai montar uma visão e às vezes você vai ter que dar uma curva do caminho que você planejou e depois voltar. Toda a Sim. vida é assim, ela nunca é retinha, bonitinha, direitinha. Então você é só ter o mínimo de direcionamento para você, mesmo quando você perder o caminho ali, eventualmente em algum momento, você saber para onde você vai voltar. Se você não sabe para onde você está indo, você nunca vai saber se você perdeu o caminho ou não. Porque você não sabe nem para onde você está indo. Como é que você perdeu o que você nunca encontrou? Se você nunca achou seu caminho, como é que você perde ele? Então, assim, estou perdido na vida, mas você nunca desenvolveu um caminho. Como é que você perde isso? Não perde. Tem que desenvolver primeiro. Aí você pode perder. Aí vai perdê-lo e depois reencontre-o. Sim. Isso foi muito bem dito pelo Lewis Carroll, né, no Alice no País das Maravilhas. Que se você está perdido, não há caminho certo a tomar. Exato. E se você encontrou seu caminho, dê pequenas recompensas para si mesmo e sempre lembre-se de por que eu estou nesse caminho, qual é o meu caminho. Para facilitar, porque novamente a vida é difícil, você vai ter imprevistos, você talvez o seu dia não corra como deva acontecer, talvez aconteça alguma coisa tipo que não estava dentro do seu controle, que estragou o seu dia, estragou a sua semana, te desregulou todinho, você não conseguiu comer, você não conseguiu dormir, você não conseguiu fazer suas tarefas do jeito que você gostaria de fazer, mas pelo menos você fez. E sempre sempre lembre-se de porque eu estou fazendo isso e de sempre se dê pequenas recompensas para ajudar a vida a tornar um pouco mais agradável e menos miserável. Você já está no mar. A gente não escolhe estar aqui na vida, você já está no mar. E o mar, ele não é calmo. Pelo menos não o mar da vida. Ele é cheio de ondas, ele tá o tempo inteiro, é um mar bravo o tempo inteiro. E ele vai te levar para algum lugar, quer você queira ou não. Então, assim, antes de você ser tragado pelo destino, antes de você ser tragado pela vida e outras pessoas vão construir seu destino para você, quer você queira ou não, leva uma prancha, sabe? Tem um mínimo de direção. Leva uma prancha, avista o horizonte, vê algum porto que você queira atracar e vai indo de porto em porto. Se você não for para aquele, você vai para outro. Sim, até porque metas e objetivos também são o norte. Eles podem ser um farol, eles podem ser uma âncora. Exato. Que no meio da tempestade, você taca ela na água e você fica ali parado até a tempestade parar. Caralho, meu dia tá uma bosta, mano. Então eu fiquei doente, alguém que eu gosto ficou doente, sofri um acidente, meu carro quebrou, tenho que gastar não sei o quê, mano, puta imprevisto, quebrei o braço, tô com uma... Alguém que eu amo tá com uma doença, mano, qualquer coisa. Que estragou o seu dia, estragou a sua semana, às vezes estragou o seu ano. Tá, por que eu tenho que superar isso? Então joga a âncora dos seus princípios, dos seus ideais, joga a âncora, espera aquela tempestade passar, levanta e continua seguindo. Exato, e outra coisa também, por isso que é interessante analisar seu passado, seu presente e seu futuro. Com essas dimensões de futuro e organizá-las no presente, comparar e ver um futuro interessante para você, ter algum ideal e que seja alcançável e também ver o seu passado. Sabe o que é legal? Independentemente da vida que você leva, você pode fazer isso. Porque todo mundo tem passado, todo mundo tem presente, todo mundo está tendo um futuro que está se perpetuando a cada segundo. Sim. Todo mundo tem a esperança do futuro, todo mundo tem o passado, que já foi, todo mundo tem o presente que está se reatualizando o tempo inteiro. Então, assim, independentemente de onde você esteja, quem que você seja, em qual mar que você caiu, se você é um mar mais calmo, se é um mar mais bravo, se é um mar tão intenso que você não consegue nem botar a cabeça para fora da superfície, independentemente de onde você esteja, você pode identificar quem você é, quem você foi e ter uma noção de quem você será, direcionado por você e não pelos outros, e não por aquilo que você chama de destino, né? Tome rédeas da sua vida. E ter isso é uma base. Qualquer um tem uma base, não no sentido de você ter uma vida estabilizada, porque isso daí quase ninguém tem. Sendo bem honesto, a vida idealizada do mundo das ideias é uma coisa, a vida prática é outra, empírica. Muitas vezes, muitas pessoas têm vidas corridas ou fragmentadas ou distorcidas. Então, assim, mas essa base de que eu tô falando é uma base
de conhecimento de si mesmo. Conhecimento de si mesmo, que isso daí, essa é a prancha na qual você está em pé. Se você não tem esse conhecimento do seu passado, do seu presente ou do seu futuro, você está nadando, irmão. E na primeira onda vai te levar. Sim, Pelo sim. menos se você tem a sua base, que é a sua prancha, você pode surfar. Entendeu? E aí já fica um pouco melhor. Ou você rema, enfim. E aí é isso. E aí você tem uma base maior para te direcionar e você não vai ficar todo caído ali, sendo tragado e afundado o tempo inteiro. E morrer de sede. Exato. E Ou às vezes, afogado. olha que interessante, você vai ter que afundar até o fundo, voluntariamente no caos da sua própria história, para submergir com essa prancha. Então mergulhar no caos, mergulhar naquilo que você não quer ver sobre si mesmo. Tem vezes que é Entender necessário. as partes fragmentadas de você mesmo e tentar integrá-las, né? Você tem que estar integrado entre seu passado, presente e futuro, e as coisas que você quer, as coisas que você já tem, que você já teve, as coisas que você até mesmo queria, mas não teve, e o que você pode fazer a partir daqui, o melhor que você pode fazer a partir daqui. E aí talvez você comece a procrastinar um pouco menos, fazendo tudo isso, fazendo todas esses objetivos, fazendo todos esses norteamentos que foram úteis, estão sendo úteis pra gente. Porque a gente aqui, nós três, a gente estava nadando há não muito tempo atrás, entendeu? Eu olho pra mim há 10 anos atrás, eu estava nadando. Não tinha nada pra Menos de 10 anos, meu eu querido. não tinha nada pra me escorar. Agora eu tenho alguma coisa, entendeu? Sim. A minha prancha tá ficando cada vez mais sólida. E agora eu tô conseguindo dar uns surfos maneiros. Sim, e tem Conseguindo alcançar alguns portos bem legais. E dependendo, vai ter momentos que você vai ter que ver aquele tsunami gigantesco e falar assim, mano, o único jeito de atravessar isso daqui é passando por cima. Tem hora que vai ter que enfrentar, vou ter uns machucados, mas se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Exato. Eu esqueci. E às vezes, cara, pode falar aqui, depois eu falo. Eu acho que uma boa forma de você visualizar isso é o seguinte: olha, o tempo vai passar de um jeito ou de outro. Sim. Tendo passado, como você gostaria de lembrar disso tudo? Você gostaria de lembrar de uma vida que foi passada escalando, né, a montanha em direção àquilo que você quer? Ou você quer olhar para trás e ver somente tempo desperdiçado? Que você pegou esse dom, que é a vida, né, que é o tempo que você teve de vida ali, 70, 80, 90 anos, e você não fez nada com isso, foi uma vida infrutífera. Você é o Brás Cubas. Não seja Ivan Illich. Não seja o Brás Cubas. Não seja Brás Ivan Cubas. Illich. Não seja Ivan Illich, que percebeu que ele achou que ele estava, como no próprio texto de Tolstói, Na Morte de Ivan Illich, eu achei que eu estava subindo minha vida inteira, mas eu estava descendo. Então assim, que horrível perceber isso no final da sua vida, né? Porque ele não direcionou ela para algum lugar que fosse mais desejável. E ele era uma pessoa ordenada. E a gente entra nos outros dois aspectos que eu queria trazer aqui também, que o primeiro às vezes na sua vida as coisas que, principalmente aquilo que depende de outros seres humanos, elas são imprevisíveis. Então assim, imprevistos, como que você lida com isso? Aprenda a lidar se você não consegue. E se você só vive no imprevisto, aprenda a criar uma base. E quando você lida com outras pessoas, às vezes, cara, você tem imprevisto. Um término de relacionamento, por exemplo, é um imprevisto que não depende de você, muitas vezes. Se você está num relacionamento amoroso com alguém e a pessoa decide terminar com você, não tem muito o que fazer. Você pode até reconstituir aquilo eventualmente, mas se não tiver o que fazer, você vai ter que reconstituir a si mesmo. Por exemplo, eu estou usando esse exemplo porque é um exemplo que acho que pega, que todo mundo entende, né? O luto, a morte de alguém próximo, e tudo aquilo que leva ao luto, né? Tudo aquilo que leva à reordenação das suas metas e dos seus objetivos, né? Um termo de relacionamento é um puta de um exemplo, porque assim, você começa a programar sua vida com outra pessoa, e aí a outra pessoa some. Então você tem que reorganizar seus sonhos, seus objetivos, suas metas. Todo esse processo que você já fez com a outra pessoa, vai ter que fazer sozinho agora. Isso é difícil, as pessoas não querem ter que regredir ao momento de ter que programar a sua vida. Programar a vida é difícil, porque programar ao mesmo tempo significa que você está estabelecendo ali condições para o sucesso e para o fracasso. Ninguém quer pensar na possibilidade do fracasso. É muito pior. Sabe aquele negócio? A gente pode receber 100 elogios que a gente não presta atenção. Um xingamento e a gente já fica puto, fudido e não se sente bem. Sim. Então, assim, um julgamento positivo é uma coisa, um julgamento negativo é outra, pega muito mais. Então, assim, as pessoas não gostam de ter que reordenar a sua vida e não gostam de pensar que elas falharam em algum momento. E estão tendo que reorganizar tudo. Mas é aquilo. Se aconteceu e foi imprevisto mesmo, não tem o que fazer, vai ter que reorganizar. Isso é um processo doloroso, porque você tem ali visões do seu futuro idealizadas, que vão ter que ser redistribuídas novamente. Tem visões de passado que você vai ter que voltar de novo, porque essa relação não deu certo. Foi você? Foi outra pessoa? O que aconteceu aqui? Sabe? Pode ser qualquer coisa de imprevisto, né? Pode ser uma demissão no trabalho que você não estava esperando. Exato. Você achava que era um bom profissional e, na verdade, a vida te mostrou que faltava alguma coisa em você.
E houve Então, um assim, corte. Às vezes a empresa faliu. Exato. Então, assim, mas às vezes você não pode ser tão duro consigo mesmo. Às vezes é simplesmente a vida, cara. O ciclone veio e levou teu barraco embora, irmão. Às vezes você não comanda o ciclone, entendeu? Sim. Então, assim, às vezes você tem que reorganizar porque é o que você tem que fazer. Mas como o Kiesel falou, no que a gente pode fazer, a gente pode trabalhar. Então, assim, é preciso imaginar Sísifo feliz. Então, assim, vai lá, vai levantando a bola na montanha. Você tem que escolher uma grande pedra para você levantar. Tem que escolher alguma coisa que sustente todo esse sofrimento que é a sua existência, que é a sua vida, né? Sim. Se a nossa vida é sofrimento, se a gente está nesse mar bravo que nunca fica calmo, então, assim, o que justifica você nadar de um porto a outro? O que justifica você levar uma prancha? O que justifica você atracar em algum lugar? Você tem que ter um objetivo de longo prazo que enriqueça, enobreça e honre quem você foi, quem você é e quem você vai ser. Sabe? Não tem um dia que eu não faça alguma coisa, não tô me colocando como exemplo de porra nenhuma, porque eu tenho 26 anos e eu tô aprendendo. Muito do que eu tô falando é pra mim, porque eu já me desregrei de maneiras inacreditáveis, já fiz muita cagada também na vida. Então, assim, mas não tem um. Eu gosto de pensar nas coisas que eu tô fazendo de uma maneira, por exemplo, cara, se meu filho visse isso que eu tô fazendo, ele ficaria orgulhoso do pai que ele tem? Sim. Porque eu quero ter filhos. Então, assim, se meu filho visse esse episódio aqui do Farol que ele tá assistindo, ele ficaria orgulhoso do pai que ele tem? Sim ou não? Então, assim, isso é um objetivo que justifica tudo que você tá fazendo, entendeu? É algo que te dá esperança, é algo que te dá uma certa idealização de um futuro melhor, que pode ser alcançável, entendeu? Que pode ser, que você pode correr atrás. É uma pedra que você pode levantar. Você encontra ali algo que te interessa. Vê aquilo que te interessa. O que te interessa na vida? O que você tem de interesse, cara? O que você se interessa? Eu me interesso por A, B e C. Tá, isso é um bom indicativo de onde seus objetivos têm que estar. Você se interessa por alguma coisa. Sabe? Vai atrás daquilo que te interessa. Onde tem seu interesse, tem você. E onde tem você, tem você do passado e do futuro. E você vai projetando a sua vida a partir dali, cara. E é isso. Para mim, a questão das metas é essa. É justamente essa força, esse auxílio, esse navegar, esse andar, essa puxada inicial de prancha para você chegar onde você precisa chegar. E é doloroso pra cacete, mas tem que te justificar a sua própria vida, senão não tem por que você se mexer. E se nesse exame você sente que você não se interessa por nada, talvez seja justamente um convite para você explorar um pouquinho mais. Sim. Talvez você não se interesse por nada porque o seu banco de referência é muito pobre. Você não se conhece também. E você não se conhece. Então você não pode não conhecer o mundo e você pode não conhecer a si mesmo. Já são duas coisas que você pode passar a vida toda explorando. Exato. Se você tá no porão da sua casa sem fazer nada, você não conhece os dois. Tem gente que não conhece a si mesmo, mas conhece o mundo. Tem gente que conhece o mundo, mas não conhece a si mesmo. Pessoa extrovertida conhece mais o mundo do que a si mesma. Pessoa introvertida conhece mais a si mesma do que o mundo. Sim. Entendeu? Então, assim, você tem que entender onde estão suas forças e suas fraquezas. E isso é uma jornada de descobrimento, de certa forma. É isso, é esse navegar. Sim. E eis uma dúvida. Agora, qual vai ser o norte para vocês em 2026? Boa pergunta. Quais são as nossas metas aqui? Quem quer começar? Eu não quero começar. Não? Cara, pra mim é muito simples, que foi meio que a época, as minhas metas do ano passado, que é, no caso, está sendo lançado em 2026. Então, as metas de 2025, que é cuidar de mim mesmo, cuidar de quem eu amo, tentar estudar um pouco mais e dormir com a sensação de dever feito. Isso é bom. Tá. Que é coisa pra cacete. Sim. E você, senhor Kiesel? Cara, por onde eu começo? Eu tenho um sério defeito que eu tenho 1000 ideias e depois eu me viro pra realizar uma. Isso é um perigo. Tamo junto aí, irmão. Mas, vamos lá. Se eu tivesse escolhido 3. A primeira delas, que é inclusive uma coisa que eu tô planejando desde novembro, é lançar, e vai ser lançado agora, né? Estamos no dia 5 de janeiro, quando vocês que estão vendo isso estão assistindo. Vocês vão estar na semana de lançamento do meu Substack. Olha aí. Eu vou então começar a colocar minha cabeça para fora como escritor, escrever mais ficção, ler mais ficção, escrever artigos, ensaios. Tudo isso vai estar disponível no meu Substack, que se chama Espirais. Vocês vão poder encontrar no meu Instagram.
Eu queria também ficar um pouco mais contente com a minha aparência, então treinar, né? Ficar tomando minoxidil. E realmente construir mais uma aparência externa, porque eu não sei se vocês perceberam, eu sou meio branquelo genérico ainda. Que descrição incrível. E em terceiro, eu acho que eu quero fazer mais do que eu fiz esse ano, né? Ler mais, escrever mais, gravar mais podcast, aceitar mais desafios. Então, e tá, quarta menção honrosa. Expandir um pouco meus círculos sociais. Eu sinto que eu tô muito fechado e que vai ser bacana ter algumas atividades fora de casa. Certo. Pra quem não sabe, eu trabalho de home office, tá? Eu não sou 100% vagabundo, tá, gente? Eu tenho motivos pra ser do jeito que eu sou. Eu tenho motivos para ser vagabundo. Disse toda pessoa vagabunda na história da humanidade. Toda pessoa vagabunda. Não tô te xingando, Não, não. I relaxa. have lumbago. Eu sei que você não é vagabundo, porque você tá aqui gravando com a gente. Exato. No meu caso, eu dei uma olhada nas minhas metas de 2025, no que eu consegui fazer ou não. Eu também sou igual o Kiso nesse sentido. Eu sou uma pessoa que eu tenho um traço de personalidade mais alto, se chama abertura à experiência, e por conta disso eu tenho 1000 ideias e não faço a menor ideia de como atingi-las. É uma pessoa que vive muito no reino do abstrato. É a maldição de alta abertura e baixa industriousness. Baixa conscienciosidade, inteligência. São campos de personalidade. Inclusive, a gente podia fazer o que é personalidade. A gente vai fazer. A gente não podia, Nós vamos a gente fazer, vai nós vamos fazer. fazer. A gente vai fazer. A gente vai fazer. Um tema que eu gostaria de falar bastante. Mas, Como se eu já não falasse bastante. Exato. Mas enfim. Quase dei risada agora. Pô, que inferno. fiquei encarando, Mas falei, enfim. ok. Mas eu gosto de pensar nessas dimensões que eu trouxe. Então, assim, eu gosto muito de pensar, ok, saúde. O que eu estou fazendo com o meu sono? O que eu estou fazendo com a minha dieta? O que eu estou fazendo com o meu exercício físico? Eu dei uma olhada nas minhas metas de 2025 e comparei, né? Então, o que eu fiz nesse ano também para pensar para os próximos, né? E o que eu tenho de idealizado lá na frente, né? Então, quero me regrar mais, porque foi difícil manter, por N motivos, foi difícil manter esse condicionamento para me tornar uma pessoa mais saudável. Eu preciso realmente voltar a tudo isso. Eu quero fazer algo que eu queria ter feito no passado e não consegui fazer, que é uma luta. Então, como exercício físico, além de um treinamento, eu também, além de um treinamento físico em academia, eu também quero fazer uma luta. Eu vou começar no jiu-jitsu, pelo menos. Já tô com uma aula aí pro dia... Inclusive, o dia que vai lançar isso aqui, dia 5, é quando abre a escola onde eu vou de jiu-jitsu, que eu vou começar. Então, vou ver como que isso funciona. É uma coisa que eu já queria fazer faz tempo. No quesito de trabalho, eu já estou trabalhando e, no momento, esse trabalho em que eu estou está sendo excelente, no momento, para mim. Não é aquilo com que eu quero trabalhar, com que eu quero estar daqui 5 anos, mas é aquilo que, no momento, Paga as contas. não apenas me paga as contas, mas me dá uma certa satisfação. Eu já trabalhei em empresa grande, empresa pequena, eu estou numa empresa pequena agora. Empresa pequena demanda muito mais de você, então é muito mais fácil você adquirir mais responsabilidades, você se desafia mais e você também consegue confiar mais até na sua própria capacidade, porque você vê que você está fazendo bastante coisa, porque nunca vai faltar trabalho em empresa pequena. Sim. E eu também gosto, assim, vamos lá, amigos. Eu tenho meus amigos e vou continuar vendo meus amigos no meu tempo de lazer também. Vou continuar, né, nos tempos disponíveis para mim. Faculdade, eu estou estudando, eu estou agora entrando no meu último ano da faculdade, onde eu terei meus estágios práticos, que já estava fazendo nesse ano e agora vão se intensificar. E a minha ideia é focar bastante neles para que eu consiga passar em todos eles com honras, entendeu? Terminar, fechar bem o ano e fechar bem a faculdade. Espero já estar formado já em 2027, se tudo der certo. Então, organizar minha rotina para que nenhuma dessas informações, nenhum desses objetivos atrapalhe um ao outro, os meus exercícios e treinos, a minha vida de lazer, a minha vida social, a minha vida de trabalho, de estudos, porque eu tenho estudos da faculdade, estudos fora da faculdade. Eu li bastante em 2025, vou continuar lendo bastante em 2026 também. Tenho alguns livros planejados para ler no começo do ano, e é neles que eu vou focar, e depois eu foco em outros. E também tenho esses projetos como, por exemplo, o Farol. Tenho também projetos dentro da faculdade, como o TCC, como a iniciação científica que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, não sei se vocês perceberam. Mas Você tem que tomar cuidado para não quebrar no meio. É lógico. É isso que tem sempre esse risco para quem gosta de abraçar 1000 coisas ao mesmo tempo.
Tem que ser tudo ali, algo que você possa realmente alcançar. Até o momento vem funcionando. Eu sou representante da minha turma e por conta disso tenho muito contato com a coordenação da faculdade e tenho muito contato com a minha turma. Eu era uma pessoa muito mais fechada e agora por isso tenho contato com a minha turma que tem próximo de 80 pessoas e falo com todo mundo. Tenho uma relação boa com todo mundo, isso foi muito bom para mim. E porque eu me desafiei em 2022 para virar representante, até agora eu sou. E aí eu gosto de fazer 1000 coisas, eu gosto de estar na comissão de eventos da faculdade, e eu vou continuar planejando essas coisas, eu gosto de fazer iniciação científica, meu TCC, meus estágios, o farol, que é uma coisa que eu simplesmente pegar todas as minhas esquizofrenias delirantes e botar num vídeo para as pessoas assistirem, como agora. E vou continuar focando nisso também. Então é meio que para mim uma progressão das coisas que eu estava meio que fazendo, porque desde 2022, quando eu entrei na faculdade, era tudo para mim, era necessário criar um chão onde eu estava pisando, porque eu não tinha chão, porque eu não tinha objetivo de longo prazo. Meus objetivos de longo prazo, eles estão meio que definidos. Eu quero ter uma família, e para isso eu preciso me relacionar com alguém. No momento estou solteiro, mas isso daí não é uma coisa que a gente controla. Não. Eu vejo muitas pessoas colocando como meta Arranjar, e eu quero fazer um parêntese só para falar disso. Eu vejo pessoas colocando como meta achar o parceiro ideal para mim. Achar o parceiro ideal para mim. Continua. E assim, achar o parceiro ideal para mim é uma das coisas mais horrendas e abismais que eu já ouvi, sendo bem honesto mesmo, porque daí é como se você estivesse demandando do universo uma pessoa para você. Primeiro, essa pessoa existe? Você é bom o bastante pra ela? Você realmente acha que essa pessoa existe? Você não está colocando 1001 características positivas que nenhum ser humano tem ao mesmo tempo? E segundo, se ela existe, você acha que ela vai perder tempo com você? Sim. E outra coisa, se você acha que sim, tem algum problema com você. E outra coisa, o mais interessante para mim não é buscar que o universo me traga de novo, que nem aquela mão do Super Mario 64, aquela mão branca trazendo para mim o você meu vai ter um pretendente. gênio próprio. Trazendo o pretendente para mim, a minha pretendente. O legal é tentar construir a minha vida. Isso é um clichê, né? Ajeite seu jardim que as borboletas virão. Não tem nada mais real do que isso, cara. Sim. Ajeite a sua vida para que você seja a pessoa Interessante. ideal, que você seja uma pessoa interessante para as pessoas que você vai conhecer. Se você é uma pessoa interessante o suficiente para cativar outra pessoa, a probabilidade de você estar com alguém que seja mais próximo daquilo que você quer encontrar numa pessoa aumenta exponencialmente. Então, assim, essa meta para mim de achar a pessoa ideal para mim é uma coisa tão New Age, é uma coisa tão século XXI de gente idiota. Desculpa, antes. mas é muito idiota. Sim. E assim, acho que é até normal do ser humano pensar essas coisas, mas eu acho que isso popularizou tanto. Essa ideia de almas gêmeas, chamas gêmeas. Pelo Meu irmão, amor de Deus. não. Eu estou pronto para a pessoa ideal e eu não preciso fazer nada para me Jesus esforçar. Cristo, a pessoa ideal deveria fugir de você se ela existe. Sim. Deixa ela fugir para outro canto. Ou talvez ela já esteja ocupada com a pessoa que ela acha que ela é ideal para ela. Exato. E não é você. Provavelmente não é você. Então, assim, em relacionamento tem isso, né? É construir as nossas próprias vidas para que seja mais fácil de você ser cativante para as outras pessoas também. Sim. Porque é legal você ser a pessoa na qual as outras pessoas ao seu redor podem contar com você. É muito interessante. Eu venho explorando isso nos últimos anos. Então, nos últimos anos eu venho construindo essa base para mim. Se você não tem base, você vai ter que constituir essa base. Eu estou com uma base no momento, que ela vai mudar muito depois que eu me formar. Então, nesse último ano da faculdade, teoricamente, caso não aconteça nada demais, eu não reprove por algum motivo, mas tudo dando certo, prosseguindo ali, sendo formado, aí eu vou ter que mudar um pouco essa base. É por isso que a gente pensa, eu estou pensando em metas para 26, mas eu também tenho planos para 27, porque logo menos 27 está aí, o ano passa rápido. Então a gente tem que pensar em muitos períodos, em muitos prazos diferentes, longo prazo, curto e médio. Nesse período de 12 meses, que muitos até entendem como curto prazo até. Médio prazo seria 5 anos e longo prazo até 10. 2 anos, às vezes. Então, assim, eu tenho essa base e eu estou movimentando essa base para chegar no outro objetivo meu de longo prazo de 27, de 28, de 29. Para ser porque eu quero ser um bom profissional, com uma família bacana, com filhos, morando numa casa própria. Eu agora moro com meu pai, e se eu já tivesse o dinheiro, eu já sairia da casa do meu pai. Não porque seja horrível morar com ele, eu gosto de morar com meu pai, mas eu tenho que ter meu próprio lar. Eu tenho que me deixar autônomo como ser humano. Tem que sair do ninho. Construindo. Eu estou nessa base que eu estou agora, e eu vou para uma outra base depois. Eu estou num porto e eu vou me movimentar para outro. E esse 26 vai ser para isso, de certa forma. Então, meio que essas são as minhas metas. É continuar
adquirindo essas habilidades e continuar perpetuando esses projetos. Que nem eu quis, eu vou anunciar um projeto meu também. Então ele tem o Substack dele, que vai ser bem interessante, inclusive eu vou ler tudo. E eu vou mandar, assim, e-mails para você. E-mail. Mandar até e-mail. Vou mandar e-mail, vou me comunicar por e-mail com você, Assustador. dando críticas. Bom dia, Gabriel. Sabia. Tudo bem? Bom dia, Gabriel. Tô brincando. Os errôneos da ortografia. Mas, nesses momentos. não, tô brincando. E aí, assim, um projeto que eu tenho, que eu vou começar a fazer, é porque agora eu tenho meu podcast com meus 2 colegas aqui, meus 2 amigos. A gente tem o nosso podcast, Farol Podcast. Eu vou continuar implementando esse podcast, que eu quero que ele se torne o melhor podcast possível de eu poder montar nesse momento. Mas eu quero também ser mais presente nas redes, compartilhando conteúdo que eu acho interessante. Um monte de gente começa a fazer isso também quando está se formando, para meio que ter um perfil profissional. E o meu vai ser meio que nessa ideia, mas eu vou começar a fazer certos... Eu odeio esse termo, mas vai ser certos vlogs. Então vai ser eu, com meu microfonezinho, produzindo vídeos nas minhas redes, produzindo ali, eu espero, fragmentos do Farol. Fragmentos disso aqui, que eu vou proporcionar, ou tentar proporcionar de uma maneira que seja interessante nas minhas redes. Então postar esse tipo de conteúdo, trazer informações que eu acho relevante para as pessoas, comunicar aquilo que eu acho relevante para elas, talvez até escrever de vez em quando, mas o foco vai ser realmente trazer ali em vídeo alguma reflexão interessante, algum pensamento bacana, que são coisas que eu tenho e fico pensando, eu poderia ter gravado isso aqui, né? Eu poderia ter, isso aqui foi interessante até, será que como um público maior responderia isso? Então, vou começar a fazer isso nas minhas redes. Então, se você está assistindo aqui, tem o meu Instagram, que vai ser o meu meio primário de estabelecer esse tipo de coisa, que é o caio.bursoni, @caio.bursoni. Você pode encontrar lá. E você vai ver que a partir já agora de janeiro, estamos em 5 de janeiro, eu provavelmente já terei gravado algum vídeo inicial. E a partir daí eu vou gravar alguns outros e vão ser vídeos curtos, não quero que passe de 3 minutos. E de 1 a 3 minutos. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte pra mim, porque eu falo que nem a porra de uma hiena. E aí eu espero ter esse canal também de comunicação, além do Farol também, até para promover isso aqui também. E até para um vai promover o outro. E tem outros planos para o futuro, mas eles estão ainda numa fase de esboço. Sim. Mas basicamente essas são minhas metas. Eu estabeleci uma base nos últimos anos e quero perpetuá-la para as outras bases que virão também. Basicamente isso. Ser um bom profissional, ser um bom estudante, ser um bom estagiário, ser uma boa pessoa no geral, porque daí é interessante para se comunicar com as outras pessoas e ter a chance dessa família, que para mim é uma das coisas mais importantes para mim. Que sem o ideal da família, para mim, não significa muita coisa que eu estou fazendo. Justo. Enfim, é isso aí. Boa. 10 minutos para fazer esses 4 pontos. Eu quero fazer vídeos de 3 minutos. Eu quero fazer vídeo de 3 minutos. Boa sorte, Caio do futuro. Boa sorte, Caio. Quando vocês anunciarem seus projetos, eu também vou zoar. Eu sei. também vou zoar. Eu sei, eu espero Eu não isso. zoei o Substack dele não, tá? Eu também não usei isso. Eu falei Mas boa sorte. Aí, comigo é assim, ó. Eu falei boa Vocês sorte, tão não vendo? falei? Vocês estão vendo? Eu falei Comigo boa é isso sorte. aí, ó. Eu Comigo é isso falei aí. boa sorte. Comigo é isso, entendeu? Os caras nem esperaram desligar a câmera pra falar isso com calma pra mim. Os caras, pra mim é assim. Comigo é desse jeito aí, meu. Tá bom. É como eu já falei. Eu não espero em energias do universo que vão fazer as coisas por mim, não. O karma vai ser feito por mim mesmo. Eu que vou produzir o karma negativo de vocês, seus otários. Isso daí já deu um vídeo. Você deu um vídeo de 1 minuto no perfil. Toma por vocês também. Muito bom. Mas Eu uso não, muito vocês isso agora estão como coringa. certos, vai ser um desafio. E é justamente isso que a gente tem que Não, mas procurar, falando sério, realmente. é realmente um desafio você, sintetizar muitas ideias ao mesmo tempo. É realmente muito Não, difícil. Porque, a gente enfim, usou. um dos problemas da abertura à experiência, que é o traço que eu estava mencionando Mais 2 aqui, minutos. vou contar um dos problemas da abertura à experiência é que você tem muita informação que você quer passar e você tem um problema de você entrar em espirais. Então, assim, eu ao longo dos anos eu venho melhorando essa questão da comunicação. Eu acho que eu tenho uma certa comunicação minimamente apropriada. Minimamente apropriado, Então eu sim. consigo falar de uma maneira que seja interessante, pelo menos. Mas eu não paro mais. Não. Vou deixar, agora eu vou parar aí. Se você também gostaria Não de fala entrar mais. em espirais, por favor, procure meu Substack. Gênio, parabéns. Porra! Esse é o nosso Eu copyright. trabalho com marketing. É isso. Cristo.
Bem, eu não vou falar mais também. Bom, então... Não, você tá incomodando? Se tá incomodando, eu não vou falar mais também, não. Não, porque parece que tá incomodando. Parece que tá incomodando, parece que a galera tá incomodada. Parece que a galera... Vou beber minha água então, né? Porque... Ah, ficou quieto. Olha, gente. Parece que eu incomodo, né? Parece que eu fico Ai, tudo que Parece que as pessoas incrível. ficam incomodadas. Eu né? sabia que o Então tá bom. comentário... Eu sabia, Não, eu fiz beleza, meu beleza. trabalho. Faz aí vocês dois aí o fiz Farol meu Podcast, trabalho. então. Faz o Farol Podcast só Eu vocês dois. fiz meu então, aí trabalho. também. Faz aí com também. o comentário. Acho que as pessoas Bom, vão gostar então também, que eu vou falar menos se também. você gostou deste vídeo, se você gostou deste episódio do Farol, não se esqueça de se De inscrever, conferir o Espirais. de conferir o Espirais, de conferir o Instagram do nosso querido Caio aqui. Ah, se fuder. Conferir o Instagram do Farol também, que sempre sai cortes, assim como também no YouTube. A gente Exato. tem as nossas redes que vão aparecer aí no final. De novo, se você... de novo, vamos lá, pessoal. Vamos para fechar esse episódio aqui. O que são metas? Meu norte. Ok. Uma Bom. meta é aquilo O ar. que você mantém na linha do horizonte Ok. e na qual você caminha para não se perder. Exato. Eu gosto disso. Metas para mim é isso. Metas... você falou bem legal. A manifestação do sonho na atualidade. Então, assim... E para isso necessita de tudo aquilo que a gente falou aqui também. Vai necessitar de um grande exame de consciência de passado, presente, futuro, base e direção a seguir. E às vezes você vai dar errado, É. você não vai conseguir concluir algumas, talvez não conclua 100%, mas O melhor que a gente Vida pode segue. fazer com o que a gente tem. Então, Sim, assim, exato. galera, se você gostou, a gente tem esses episódios com essas conversas, que a gente gosta de trazer essas reflexões, toda semana. Então, toda Sim. segunda-feira a gente está com episódio novo. Se você acha que essa conversa foi interessante para você, se trouxe alguma reflexão bacana, compartilhe com quem você acha que poderia se beneficiar de tudo que a gente conversou aqui. Compartilhe com quem você acha que teria uma vida melhor ou teria algum insight valioso ouvindo isso daqui. Siga as nossas redes também, se você caiu aqui de paraquedas pela primeira vez. Se você já acompanha você já sabe mais ou menos como que funciona, então semana que vem estaremos com novos temas. Semana que vem a gente tem o que é psicologia, sim. que é um tema que vai bater muito aqui com a gente. Estaremos a caráter. Estaremos a caráter. Então, acho que é isso. Se você gostou, siga as nossas redes, acompanhe nossos projetos individuais. Se Exato. você realmente quer me ouvir mais. Mas que vergonha de propagandear isso depois de tudo isso, né? Mas assim. Eu fiz meu trabalho bem feito. Eu sei que fez. Espera você montar um projetinho pra você ver o que vai acontecer também. Espera você anunciar aí no episódio também, que você vai ver também qual que vai ser o esquema. Bom, gente. Então, assim, é isso, gente. Obrigado por toda Muito obrigado pelo a tempo. atenção, pelo Sim. tempo gasto aqui com a gente. Sim. E Espero bem, que ajude a construir novas metas. Sim, que a E gente ter tenha mais ajudado show. você a ter um 2026 Isso. que seja o melhor 2026 possível, Exato. né? Faça Leibniz orgulhoso e Demorou um pouquinho. nos vemos na próxima segunda, não? Nos vemos na próxima segunda. Um excelente feliz 2026 para vocês. Está começando aqui ainda. E bom ano para todos nós, né? Que a gente Bom ano consiga pra todos cumprir e realizar, que a gente consiga marcar objetivos, metas, sonhos realizáveis, praticáveis, que a gente consiga ter a constância para chegar neles e que a gente consiga fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem para que a nossa vida seja cada vez melhor. É isso, gente. É isso aí. Excelente 2026 pra gente. Até mais ver, galera. Até. Falou. Adiós. Feliz 2026. Escuta o que eles falaram, não fala muito, não.